um ser primitivo, né? Eu sou da época do giz de cera e da lousa verde, né? Não é nem do pincel e da lousa branca, é do giz de cera, do giz mesmo, né? O giz branco e a lousa verde. Então eu vou fazer aqui uns riscos, né? Que eu não sei, mal sei usar o básico disso aqui. Se eu for me meter a fazer, né? Compartilhar a tela e tudo, o risco de eu cair, de travar tudo é grande. As máquinas não gostam de mim, eu não gosto delas, então eu vou riscar no caderno mesmo e vou ficar mostrando, tá? Como se fosse um quadro. Desculpem a nova geração, que tô ficando velho. Enfim, vamos lá, né? Bom, vou falar sobre a clínica junguiana com vocês. E para falar da clínica junguiana, não tem como dizer como funciona a clínica junguiana, o básico da clínica junguiana, se eu não disser no que ela se baseia, que é o modelo que Jung tem de psique, o modo como ele compreende a psique. Né? Então, para o Jung, né, a psique ela é composta pela consciência e pelo inconsciente, né, esses dois aspectos. E o Jung, como ele veio da psicanálise, né, como ele veio do Freud, eu não vou, se vocês quiserem depois a gente aprofunda mais essa questão, a relação dele com a psicanálise, com o Freud, semelhança e diferença, né, eu vou tocar em alguns pontos, se vocês quiserem a gente pode falar mais depois nas perguntas, mas como ele veio da psicanálise, né, ele tem uma noção de um inconsciente que é semelhante ao do Freud, em um certo sentido, mas é bastante diferente na maior parte. Então, ele pode ser colocado no que costuma se chamar psicologia profunda, né, que é a psicologia que trabalha com a noção de inconsciente, mas para o Jung, diferente da psicanálise, ele está sempre trabalhando a relação entre o inconsciente e a consciência. Né? Ele não trabalha só com a noção de inconsciente, como em geral faz a psicanálise. A psicanálise ela não se interessa pela consciência. A psicanálise ela não tem esse interesse, né, no funcionamento da... Tirando a psicanálise mais americana, chamada psicologia do ego, né, o Hartmann, né, todo aquele grupo, né, que foi para os Estados Unidos na época da Segunda Guerra, mas que depois das críticas fortes que o Lacan fez, eles meio que saíram um pouco de cena, né, ficou um aqui, outro ali, né, algumas coisas do Hans Kort ainda tem, mas em geral, né, a psicanálise kleiniana, a psicanálise lacaniana, né, eles não trabalham com a noção de consciência, tocam aqui e ali, geralmente quando tocam, eles colocam como disfarce, né, como uma coisa que você tem que deixar de lado para realmente chegar no inconsciente. A consciência ela sempre é um obstáculo, é aquilo que você tem que, né, tirar de cena para que o inconsciente apareça. Para o Jung não é assim, e eu vou explicar por quê. Para o Jung você não pode falar do inconsciente sem falar da consciência, e não pode falar da consciência sem falar do inconsciente. Então, para o Jung, como é que a consciência se desenvolve, como é que ela se relacionaria com o inconsciente, como é que o inconsciente se manifesta, né, na vida. Para daí a gente falar da clínica. Né? Então você tem aqui, né, você tem a psique no início, ela é um todo mais ou menos indiferenciado. Não existe ainda a diferença entre a consciência e o inconsciente pessoal. A consciência e o inconsciente pessoal, eles ainda não estão claramente diferenciados. Então você tem no começo, no início da vida, uma série de conteúdos psíquicos que eles vão se aglutinando, né? Se a gente pegar aqui isso aqui como sendo a psique como um todo, você tem uma série de conteúdos psíquicos, de representações psíquicas, que elas vão se aglutinando com o tempo e formando o que Jung vai chamar dos complexos. Né? Qual vai ser a diferença entre a consciência e o inconsciente? Né? A diferença é que a consciência é aquele aspecto da psique que se diferenciou de uma maneira mais refinada. É aquele aspecto da psique que foi enfatizado pela cultura ao redor, principalmente aquele aspecto da cultura que é enfatizado pela família. Né? A cultura como um todo é sempre filtrada pela família. Então é aquilo que é reforçado, aquilo que é enfatizado. Lógico que o Jung sempre trabalha com algo do inato, e o Jung ele é um pensador do paradoxo. Né? Então ele sempre trabalha com dois, é sempre dois aspectos. Então tem sempre aquilo que, né, a pessoa traz de inato, né, traz com ela, mas esse inato ele está sempre em choque e em tensão com a cultura ao redor. Né? Então não dá para falar, né, de psique sem falar dessa tensão entre aquilo que já vem com a pessoa e aquilo que é enfatizado pela cultura. Essa tensão é de onde surgem os complexos. Onde ele coloca, né, no volume 8.1, né, energia psíquica, né, que o complexo ele surge, né, desse encontro com aquilo que a pessoa traz e o ambiente.
Então, alguns complexos, eles vão sendo mais refinados. Eles vão passar por um processo de educação, né? Eles vão passar por um processo de desenvolvimento, né? E esses complexos, né? Essas representações que vão ser refinadas, vão ser educadas, elas vão formar o complexo do ego. É aquilo com o qual eu me identifico, né? Aquilo que eu reconheço como eu. O ego, ele seria o centro da consciência. O ego é um complexo, né? Como todos os outros, mas é um complexo, vamos dizer assim, é um complexo mais refinado, é o mais coeso. É o complexo onde os laços das representações eles estão bem firmes, eles estão bem coesos. Né? E o inconsciente seria esse aspecto da psique que não se refinou, que permaneceu rudimentar, que permaneceu, né, indiferenciado, que permaneceu num certo estado infantil. Tá? Então você tem de um lado a consciência, né, com o complexo do ego no centro, na qual as representações elas se tornaram coesas, e você tem uma série de complexos que não passaram por esse processo de educação e eles permaneceram como, mais ou menos como era quando nós tínhamos, né, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, no momento onde a gente foi deixando de lado, no momento que esses conteúdos psíquicos, eles foram ficando de lado, eles pararam de ser enfatizados, eles ficam flutuando soltos, ficam fragmentados. Então, o complexo, ele seria uma espécie de uma subpersonalidade. Tipo, é uma expressão que o Jung não usa, mas a gente poderia usá-la. Enquanto que o ego, aquilo que a gente reconhece como a nossa personalidade, pelo menos a nossa personalidade consciente, os complexos seriam subpersonalidades. Seriam personalidades fragmentadas, né? E a psique é um conjunto de complexos. Para o Jung, o complexo é uma espécie de mini psique. E a psique é um conjunto de complexos. Né? E você tem esse complexo mais refinado, que é o complexo do ego, que foi educado, foi refinado, foi diferenciado, e esses complexos que não passaram por um processo de diferenciação, então eles permanecem fragmentados, soltos. A conexão entre as representações não é tão coesa como é a do ego. O ego, ele tem uma certa energia à sua disposição, que o Jung vai chamar de vontade. Né? É a minha vontade, né? A energia que eu tenho para realizar as coisas. Né? Essa energia, quando ela está sendo aplicada no mundo, Jung vai chamar de progressão. Né? Um exemplo. Né? Eu sempre uso esse exemplo, né? Porque, enfim, né, todos vocês são estudantes, né? Então, assim, vocês estão aí no final de semestre, né, fazendo um monte de prova, então é uma coisa que é muito básica, né? Vocês estão experienciando isso diariamente, é quando você vai fazer uma prova, como o conteúdo, são muitas provas, são muitos conteúdos, então, às vezes, não dá para estudar tudo, né? Não há tempo para se estudar tudo. Então, você vai fazer uma prova, aí cai uma questão, não sei, vamos dizer que vocês estão fazendo uma cadeira de psicologia junguiana. Aí vocês estudaram consciente coletivo, estudaram complexo, estudaram um monte de coisa e não estudaram, mas não deu tempo de estudar progressão e regressão da libido. Aí, puf, caiu. Aí você, putz, grila. E agora, progressão e regressão, eu não lembro disso aqui, tudo. Aí você precisa mais ou menos de um 6, um 7 para passar, você responde as questões que você sabe, e essa você deixa por último. Aí quando você olha para a prova, você vê assim, olha, né? Faz aqui a conta, né? A matemática básica, não. Os scores aqui dessas questões que eu sei que eu respondi, já dá para passar, já dá para tirar nota mínima, então já estou tranquilo, né? Já não vou reprovar a cadeira. Aí quando você relaxa, o seu nível de tensão da sua consciência, né? Ele diminui e você fica mais fluido para os conteúdos inconscientes. Aí aquela memória que você tinha, né? Me lembrando agora, quando você relaxa, quando você fica menos tenso, quando o seu foco, né? Porque a consciência é um foco. Né? Quando o seu foco ele fica menos tenso e ele se amplia, a sua consciência ela fica mais porosa, ela fica mais aberta a certos conteúdos inconscientes, a certas memórias que você achava que você tinha esquecido, mas elas estavam ali. Você, teve aquela vez, né, que eu fui assistir, né, aquele psicólogo lá, que o pessoal do movimento espiral chamou para falar, né, sobre clínica junguiana, e ele falou de progressão, regressão da libido, aí você lembra, aí você faz a questão. Então, o inconsciente, ele está o tempo inteiro, para o Jung, em comunicação com a consciência. Eles estão sempre se comunicando. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Tanto que o Jung diz que é possível, né? Eles, olha, é possível que não exista nenhum tipo de fenômeno psíquico que não tenha um aspecto consciente de um lado e um aspecto inconsciente do outro.
E muitas vezes, para quem está de fora, o aspecto inconsciente é até mais visível do que para a própria pessoa. Muitas vezes quem está de fora, às vezes, percebe mais o inconsciente do que a própria, né, o próprio dono, né? Dono, assim, entre aspas, do inconsciente. Né, porque eles são inseparáveis, eles estão juntos o tempo todo. Onde é que o inconsciente está mais em primeiro plano? Nos sonhos. Onde o inconsciente, um fenômeno onde, né, o inconsciente ele estaria mais em primeiro plano, né, que é o inverso do que é no dia a dia, onde geralmente a consciência está em primeiro plano, no sonho o inconsciente está em primeiro plano e a consciência está em segundo plano. É tanto que muitas vezes é muito comum, né, que a pessoa, o paciente chega na terapia e fala de um sonho, diz, eu sonhei com isso, aquilo outro, mas acho que eu sonhei por isso que eu vi tal filme, né, o professor falou tal coisa, eu encontrei com tal pessoa naquele dia, eu falei sobre tal coisa, eu sonhei com isso. Tá, mas você teve um dia cheio, né, lotado de coisas. Por que você sonha especificamente com isso e não com outra coisa? Por que você sonha especificamente com essa parte desse filme que você viu, com essa fala daquele seu amigo, né, e não sonhou com outra coisa? Né? Então tem um aspecto consciente, um aspecto diurno, né, que o Freud chamava de resto diurno. Mas esse aspecto consciente, diurno, ele está ali representando, sendo veículo de uma outra coisa, de uma outra representação, de um outro conteúdo inconsciente. Então, no sonho, é um fenômeno psíquico onde é mais visível, onde se torna mais óbvio, é mais evidente que o inconsciente está em primeiro plano. E a consciência está ali, mas ela está em segundo plano. Né? Ela tá adormecida. Né? Então, o consciente está acordado e a consciência está adormecida. Enquanto que no dia a dia é como se, né, a consciência está acordada, o limiar dela é mais alto, os conteúdos inconscientes não entram com tanta frequência e a gente não nota. O que vai acontecer? Né? Essa energia que eu tenho à disposição, que é a minha vontade, ela dá conta de um bocado de coisa. Né? É a energia que eu uso, por exemplo, para fazer uma prova, eu tenho um trabalho para fazer, e meus amigos estão me chamando para ir para a praia, né, e tudo, poxa, né? Né, para fazer trabalho, ir para a praia, mas aí você pensa, poxa, né, mas se não fizer o trabalho, não entregar o trabalho a tempo, né, posso reprovar, faculdade, vou ter que fazer a cadeira de novo, não sei o que, e você usa a sua vontade para, em vez de ir para a praia, que seria muito mais prazeroso encontrar com os amigos, por exemplo, para estudar. Isso é para tudo, né? Você abre mão de alguma coisa que aparentemente, imediatamente, seria mais prazerosa, para fazer uma coisa que imediatamente, em termos mais imediatos, não é tão prazeroso assim, mas é necessário, é importante, é a longo prazo. Essa é a energia da vontade. Essa energia da vontade, quando ela é aplicada no mundo, quando a consciência está funcionando segundo ela, quando ela está caminhando, a gente vai chamar de progressão da libido, né? Progressão da energia psíquica. Né? Essa energia está sendo usada para resolver os problemas da vida, para resolver as questões da vida. Só que vai chegar um momento onde a vida vai lhe colocar questões, vai lhe colocar obstáculos que a sua vontade não é suficiente. Né? Então é como se essa energia, né, a progressão, ela batesse no obstáculo, né? Esse exemplo aqui, ó. Não sei se dá para ver. Mas é como se, né, essa energia, essa progressão da libido, ela bate em um obstáculo e ela não consegue passar dele. É como se você estivesse correndo, tivesse uma série de obstáculos na sua frente. Né? Você está caminhando na vida, você está, né, progredindo na vida, você está caminhando para atingir seus objetivos na vida e chega um momento onde a vida lhe coloca obstáculos que você não consegue saltar. Aí o que você faz? Não, peraí, isso aqui é alto demais, então eu tenho que... Não dá para pular assim, né? Não dá para saltar assim. Eu tenho que andar para trás para pegar impulso. Esse andar para trás é o que Jung chamou de regressão da libido. Né? A libido, ela regride, a energia psíquica, ela regride, né? Ela bate no obstáculo e volta, e ativa os conteúdos inconscientes que tem a ver com a questão, o obstáculo que você está lidando. Não é qualquer conteúdo, não são qualquer conteúdo, não é qualquer conteúdo, não são conteúdos aleatórios, né? São os conteúdos, os aspectos, as representações que tem a ver com aquilo que você está lidando. É aquilo que faz parte da sua vida, que você costuma não lidar muito, né? Você não costuma estar muito em contato, em termos de consciência, mas é necessário para você lidar com aquilo que está acontecendo na sua vida agora. Como eu dei o exemplo da prova, né? Você vai fazer uma prova, você de progressão, regressão de libido, né? Diabo é isso, negócio de nada a ver isso aí. Aí você chega para fazer uma prova, putz, cai exatamente isso, né? Nossa, caiu isso aqui que eu não li, que eu não entendi muito bem. Né? Aí você
Né? Quando você diminui a tensão e você relaxa, a memória vem. Né? Então, o inconsciente para o Jung, primeira diferença com a psicanálise. Né? Para o Jung, o inconsciente ele é sempre atual. É a primeira diferença. Mesmo quando ele traz questões infantis. Mesmo quando ele traz representações infantis, isso que da infância tá vindo à tona, tem a ver com o que você está vendo presente. E é infantil por quê? Porque ele não foi ensinado. Ele permanece no estado infantil. Ele se comporta como se comportava, ele atua como atuava quando você tinha 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, às vezes até menos, né? 1 ano, 2 anos de idade, porque não passou por esse processo de refinamento que os outros conteúdos passaram. Ele não cresceu, ele não se diferenciou. Ele permanece no estado infantil, mas naquele momento, né, naquele momento da sua vida, é esse conteúdo que é necessário para você lidar com aquilo que está acontecendo. Então, nessa, a primeira diferença, né, que já marcar com a psicanálise, eu faço essa comparação com a psicanálise, porque como Jung usa os mesmos termos, né, inconsciente, complexo, na psicanálise fala de complexo diegético, libido, né, fala de libido, né, ele usa como sinônimo da energia psíquica, então a gente confunde. Né, como a psicanálise ela é mais disseminada, né, na faculdade de psicologia, então a gente tende a achar que é a mesma coisa e não é. Né? Não é o mesmo termo, é a mesma palavra, mas o significado dela é diferente. É o mesmo significante, mas o significado é outro. Então, o inconsciente para o Jung, ele é sempre atual. Ele sempre se manifesta na atualidade. Ele sempre se manifesta a partir do que você está vivendo no momento. Mesmo como ele é infantil. Né? Então, em termos de clínica, quando o paciente chega e fala da infância, por que ele está falando daquela infância ali, daquele aspecto da infância e não de outro? Né? De tudo que foi vivido na infância, por que é isso que está sendo enfatizado? Né? Da perspectiva, né, da psicologia junguiana, porque isso é o que está sendo ativado. É esse aspecto que é necessário para lidar com esse obstáculo, essa questão que a pessoa está vivendo no presente. Né? Então a gente já tem aí uma primeira diferença, uma primeira especificidade, né, da noção do Jung de inconsciente. Né? O inconsciente ele é sempre atual. Ele está sempre se manifestando aqui agora, é sempre ativado pelo que você está vivendo nesse momento específico da sua vida. Né? Agora, o que vai acontecer? Em alguns momentos, esse conteúdo que é ativado, ele não consegue fazer a passagem para a consciência. Né? É diferente de progressão, regressão da libido, né? Uma coisa que você estuda, que é um conteúdo meramente intelectual, então tem a ver com a questão de lembrar ou não lembrar. Né? Esse conteúdo ele não tem ele não tem conexões que são tão estranhas assim à consciência, ele não causa angústia, ele não desorganiza a consciência, né? Então ele, né? Aliás, a maioria dos conteúdos inconscientes é assim, né? Eles entram e saem da consciência, a gente nem nota, nem percebe, né? Que ele está atuando. Né? Só que tem alguns conteúdos, alguns aspectos do inconsciente, que eles são por demais estranhos à consciência. Né? Para eles entrarem na consciência, né, a consciência tem que se desorganizar para dar conta deles. Né? Não sei se vocês já viram, né, porque hoje em dia tudo é no computador, mas antigamente tinha aqueles modos, né, que você abria a gaveta e você colocava os arquivos. Né? Eu lembro que eu não estudava lá no NUSPA, né, fazia os atendimentos, aí tinha a ficha dos pacientes, aí a gente abria a gaveta, tinham vários arquivos, né, várias fichas, onde a gente fazia, né, colocava o relatório da clínica, colocava, né, alguns relatos, né, do caso, e tinha algumas pastas que estavam ali há anos, né, e a pessoa não tinha retornado, então a gente desativava a ficha, tirava, colocava em outro ponto para colocar as fichas novas. Então, de uma certa maneira, serve como uma boa analogia, né, uma analogia. Então, quando você vai colocar, alguns conteúdos vão entrar na consciência, para ele entrar, para ele ter lugar na consciência, a consciência tem que abrir mão de algumas coisas. Ela tem que se desorganizar, né? Não sei se dá para vocês verem, mas tem umas prateleiras aqui do lado, né, que são novas, elas estão assim vazias, eu não preenchi com os livros ainda. Né? Então, é como se isso aqui tivesse tudo preenchido, e eu comprei, não sei, comprei a coleção, as obras completas do Jung. Rapaz, comprei as obras completas do Jung, onde é que eu vou botar agora? Tá tudo cheio aqui, né? Então eu vou olhar para essas prateleiras, vou olhar aqui como é que tá e vou tirar algumas coisas. Ó, isso aqui eu não leio tanto, né? Isso aqui já não é mais tão importante, eu já li. Isso aqui eu gostava, mas hoje em dia, né, não tem
tem mais nada a ver comigo, né? Foi uma época, então eu tiro para colocar as obras complexas do Jung. Então, quando alguns conteúdos, para eles entrarem na consciência, para eles fazerem parte da consciência, a consciência tem que se desorganizar e se reorganizar de outra maneira para fazer com que eles façam laço com os outros conteúdos. Ela se desorganiza, esse conteúdo ele desorganiza a consciência e a consciência precisa se organizar a partir dele. Isso, gente, não é fácil. Né? Não é fácil. Né? Não é fácil. Né? Assim, gera angústia, gera, né, uma série de emoções negativas, que para o ego são negativas, dá trabalho. Né? São conteúdos que são desorganizadores, eles são por demais estranhos à consciência. Geralmente eles contradizem a consciência, eles são contrários à consciência. Eles vão de encontro contra aquilo que a consciência, o modo de ver da consciência, a visão de mundo do ego, o modo como o ego funciona no mundo, a forma de vida, a forma através da qual você vive sua vida. Aquele conteúdo ele não tem nada a ver. Ele não cabe, ele é estranho. Né? Quando ele entra, ele desorganiza demais. Mas, paradoxalmente, ele é o que é necessário para o que você está vivendo no presente. É por isso que você está enterrado. Né? Ele está sendo ativado porque a sua consciência enterrou. Ela não consegue mais ir para frente. Né? Ela está enterrada. Ela fica batendo e voltando no obstáculo. Ela fica batendo e voltando. Ela não consegue passar por ele, não consegue saltar. Aí, quando esse conteúdo é ativado para lidar com esse obstáculo, né, ele trava no meio do caminho, ele para, ele não consegue entrar completamente na consciência, porque a consciência resiste a ele. Aí o que acontece? Ele forma um sintoma. Tá? Ele fica preso, né, travado aqui entre a consciência e o inconsciente, e ele forma um sintoma. Né? A ponte não acontece. Né? Aí é onde nós, psicoterapeutas junguianos, entramos. Né? Aí é onde começa a clínica junguiana, é onde a clínica junguiana entra. A clínica junguiana entra para tentar compreender, junto com o paciente, o porquê, né, de que um determinado conteúdo, a gente parte do pressuposto, é uma hipótese de trabalho que é necessária, de que, ao invés do inconsciente estar compensando a consciência de uma forma, vamos dizer, harmônica, ele está compensando de uma maneira desarmônica, caótica, gerando aparentemente mais caos do que qualquer outra coisa. Né? O sintoma, ele é um símbolo travado, ele é um símbolo que coagulou. Enquanto que um símbolo, ele é a expressão de uma ponte entre a consciência e o inconsciente, né? O símbolo, o Jung, ele pega a palavra, ele pega o verbete símbolo, né, o termo símbolo, e vai no original, né, o que era um símbolo, né, a palavra simbolon para os gregos antigos, né, um objeto qualquer que eu partia no meio, né, uma espada, um escudo, um prato, alguma coisa, né, que eu partia no meio, e cada pessoa ficava com um. Por exemplo, eu ia para a guerra, né, eu era ateniense, eu ia para a guerra com o espartano. Nós éramos aliados contra os persas. Né, nós batalhávamos, conseguimos vencer os persas, lutamos juntos, e a gente pegava um objeto, né, um prato que a gente comia junto, né, algum objeto qualquer, partia no meio, eu ficava com a metade, o espartano ficava com a outra. Aquele objeto era um símbolo da nossa aliança, um simbolão. Ele indicava uma aliança que foi feita. E aquilo ali era algo transgeracional. Né? O meu neto podia ir para Esparta e chegasse lá com um pedaço do prato na mão, metade do prato, e na casa dos netos, né? Do meu amigo, né? Do meu amigo de armas, né? Do meu irmão de guerra, e chegar lá e dizer, olha, né? Nossos avós, eles lutaram juntos numa batalha contra os persas. Tá aqui, ó. Aí tava com um pedaço do prato, aí eles iam lá dentro, pegavam, juntavam os dois, então nossas famílias são aliadas. E eu tinha acolhimento, eles me acolhiam, eles davam o caminho das pedras para mim, né? Porque naquela época não dava para fazer, reservar o hostel pela internet, né? Então você chegava numa cidade, muitas vezes você não sabia nem para onde é que ia, né? Você não sabia o que fazer, o que procurar, como é que fazer. Então esses símbolos, né, esses objetos chamados símbolos, eles indicavam essa aliança, formavam essas alianças que transcendiam gerações, transcendiam fronteiras. Para o Jung, é isso que um símbolo faz. Ele transcende a fronteira, né, entre a consciência e o inconsciente, ele faz a ponte, ele junta a consciência e o inconsciente. Só que alguns conteúdos, né, inconscientes, eles não conseguem entrar na consciência porque eles são por demais estranhos, a consciência resiste a eles. Então, em vez de formar um símbolo, em vez do processo de simbolização completar, ele trava no meio do caminho e se torna sintomático. Aí ele forma um sintoma.
Aí vem o paradoxo, né, da psicologia junguiana, da prática clínica junguiana. Porque aquilo que geralmente nós nos queixamos quando a gente procura terapia, né? Geralmente o que causa mais angústia, o que causa mais sofrimento, o que mais desorganiza nossas vidas, paradoxalmente, é parte de uma tentativa de autorregulação psíquica. É aquilo que é necessário para você lidar com os problemas que você está tendo na sua vida presente. Então, o sintoma, ao mesmo tempo, ele é um problema e uma solução. É como se, de um lado, aparentemente, ele é um problema, quando você vira ele ao contrário, ele é uma solução, ele é um paradoxo. Né? Então, ao invés de ser um símbolo que faz uma síntese entre a tese da consciência e a antítese do inconsciente, ele é simplesmente o sintoma, é simplesmente a expressão da antítese negada, né? Do inconsciente, do aspecto inconsciente que foi negado. Né? Então, onde é que o psicoterapeuta junguiano entra? Né? Qual é o trabalho da clínica junguiana? É tentar compreender, junto com o paciente, né, de que modo aquele conteúdo está tentando fazer com que o processo de autorregulação circule, tentando fazer com que a pessoa lide com as questões que são prementes, que são evidentes, que são importantes para ela no presente. Esse é o trabalho do psicoterapeuta junguiano. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, né? Se o inconsciente, para o Jung, ele é compensatório em relação à consciência, ele está tentando, ele é ativado para resolver um problema, né? Ele é compensatório em relação à consciência, então o inconsciente não se desfaz, diferente da psicanálise. Tá? Bom, gente, inconsciente a gente não sabe o que é, né? O próprio nome diz. Consciente é um mundo, você não sabe o que tem lá. Mas, em termos de psicoterapia, né, em termos de uma teoria que se propõe a ser uma teoria clínica, uma teoria que se propõe a ser um método de interpretação que gera efeito terapêutico. Né? O inconsciente que interessa a uma teoria, né, a uma psicologia, que se propõe a ser uma psicologia clínica, que tem efeitos terapêuticos, o inconsciente que interessa é o inconsciente que é ativado pelo que a pessoa está vendo no momento. É o inconsciente que está produzindo sonhos, sintomas, devaneios, fantasias. Né? Esse inconsciente que está sendo ativado. Né? O inconsciente que é fenomenológico, que é empírico, ele está produzindo efeitos no presente, na vida presente da pessoa. O inconsciente que não se manifesta, o inconsciente que não é empírico, que não produz efeitos empíricos, que ele não tem uma fenomenologia mais ou menos acessível, é um inconsciente que não interessa, porque sobre ele a gente só pode especular. E é possível fazer algumas especulações a partir daquilo que aparece. Mas esse, o que está por trás do que não aparece, a gente só especula. Né? O inconsciente que interessa é o inconsciente que está ativado no momento. E o Jung parte dessa hipótese de trabalho, que esse inconsciente, né, é uma hipótese de trabalho que é necessário para ele poder trabalhar, para ele poder fazer a sua clínica, para que a clínica aconteça. É uma espécie de um pressuposto, é um a priori, vamos dizer assim, né? Lógico que ele não inventou isso da cabeça dele, a partir dos fenômenos que ele estava entrando em contato, né? Ele fez essa generalização, mas depois que ele fez, ele se torna uma espécie de um a priori, né, vamos dizer assim, para a gente, né, para nós que chegamos depois, a gente não descobre o inconsciente, né, a gente lê o Jung, né, passa por um processo de análise junguiana, faz supervisão e nos tornamos terapeutas, né, isso que o Jung descobriu, né, de uma certa maneira empírica, a gente toma como a priori, é um pressuposto, precisa ser feito para que a teoria, né, funcione na prática. É que o inconsciente ele é compensatório em relação à consciência. Toda teoria, gente, tem um a priori. Não existe teoria sem a priori. Não existe. Não existe. Qual a priori da psicanálise? O inconsciente é sexual. Não a priori. Se torna, depois que o Freud anuncia isso e elabora a sua teoria, ele se torna a priori. Mesmo as ciências da natureza, as ciências empíricas, elas têm um a priori. Qual a priori da ciência da natureza? É que todo fenômeno natural tem uma causa natural. Ela precisa pressupor isso. As ciências da natureza elas são cheias de lacunas, são cheias de buraco, são cheias de não saber, mas elas não podem, né, pegar esse não saber, essa lacuna e colocar uma causa extranatural, uma causa fora da natureza, uma causa sobrenatural. Não pode dizer que é Deus, que é o Espírito. Ela não pode dizer isso, porque se ela faz isso, ela deixa de ser ciência da natureza. Ela quebra o seu a priori. Qual a priori dela? Que todo fenômeno natural é causa,
fenômeno natural é causado por algo natural. Ela é imanente. Então, o empirismo dela se baseia nisso. Ah, mas isso... Não, a gente não sabe ainda, né? Esse fenômeno natural aqui, a gente não sabe o que está causando. Mas um dia a gente vai descobrir. Um dia nossas teorias vão evoluir, nós vamos fazer experimentos mais refinados, e a gente vai saber comprovar que esse fenômeno natural tem uma causa natural. Ela não pode pegar a lacuna, né, o não saber dela, e colocar algo que está fora da natureza, porque ela deixa de ser ciência da natureza. Ela se torna outra coisa. Né? Na psicologia junguiana, é que o inconsciente ele é compensatório em relação à consciência. Ele é ativado por esse processo aqui que eu descrevi para vocês. Né? Ele é ativado para tentar compensar, equilibrar a consciência. Daí porque é uma teoria que ela é inerentemente ética. A ética, na psicologia junguiana, a ética ela não é uma coisa que está à parte, né? Não é uma espécie de um setor da teoria. Né? Tem o estudo do Jung sobre alquimia, e tem um estudo sobre ética. Não. A ética ela é intrínseca ao método. O método é por si só ético. Por que é ético? Porque ela parte do pressuposto, do a priori, que o inconsciente ele é ativado para compensar a consciência, para trazer um equilíbrio à consciência, um equilíbrio dinâmico, tá? Um equilíbrio estático. Então é ético. Né? Na filosofia ética, ela é a parte da filosofia que fala da vida prática, né? Da prática. Então tem a ver com a sua vida prática, aquilo que você está vivendo no momento. Isso é ético. E às vezes ele costuma usar moral, colocar ética como uma coisa mais coletiva e moral como uma coisa mais da vida individual, singular. Mas hoje em dia, né? A gente em termos mais gerais, né, tende a fazer o contrário, né, a moral como sendo uma coisa mais coletiva e a ética como sendo uma espécie de refinamento, né, uma reflexão crítica sobre a moral, vamos dizer assim. Mas o Jung ele usa ao contrário, né? Ele fala de ética como sendo uma coisa mais coletiva, do ethos, né, e a moral como sendo algo mais singular. Mas, independente da palavra ou não, é isso que tem que ficar claro, né, de que a ética é intrínseca à teoria. Né? Então, o conceito de consciente para o Jung, primeiro, ele é um conceito ético. É um conceito ético. É menos um conceito epistemológico, mais um conceito ético. O Jung está menos interessado em uma teoria, em uma epistemologia do saber, né, em ampliar o conhecimento, né, do mundo, em saber por que é possível, o que é possível conhecer, o que não é, quais são as possibilidades a priori do conhecimento, como era para o Kant, por exemplo, né, que é o grande epistemólogo, né, da filosofia moderna, aquele que inaugura, né, a passagem da metafísica para a epistemologia, vamos dizer assim, né, que coloca que, né, quando você vai lidar com o conhecimento empírico, você tem que deixar a metafísica de lado e fazer uma epistemologia, quais são as condições empíricas, né, quais são as condições que tornam a empiria possível. Né. Então, o Jung está menos interessado nisso e mais interessado na sua prática, na vida prática, né, o que nós vivemos no dia a dia. Daí porque o inconsciente é um conceito eminentemente ético. Segundo ponto, né? O inconsciente, ele não se disfarça. Ele não se disfarça. É diferente da psicanálise, porque na psicanálise você tem um sensor, você tem um porteiro, que é o superego, né, que vai aparecer na segunda tópica freudiana. Você tem alguma coisa ali que ele faz a ponte, ele vigia a porta, ele vigia a ponte, né? No meio da ponte tem um superego, no meio da ponte entre a consciência e o inconsciente, tem um superego ali vigiando, para dizer o que pode entrar e o que não pode entrar. Com esse conceito de superego, quando ele é introduzido na teoria, o inconsciente ele só pode aparecer disfarçado. Ele, para poder entrar, ele tem que se disfarçar. Por isso que a psicanálise não se interessa pela consciência. Porque a consciência é só o disfarce, é o verniz, é aquilo que ela precisa arrancar para poder entrar em contato com o inconsciente. Daí porque o Freud utiliza a associação livre. Você fala um sonho, você traz um sonho para sua análise para o seu psicanalista. Ele vai pedir para você associar livremente. Porque não interessa a imagem em si. Né? Não é uma teoria fenomenológica, porque a imagem é só disfarce. Interessa o que está por trás dela. Né? Então você tem que associar livremente. Né? Você tem que, a partir da imagem, associar livremente, porque aquilo que aparentemente é livre para a consciência, essa associação que aparentemente é livre para a consciência, ela sai viajando, né? Para o inconsciente não é livre. O inconsciente está ali determinando as associações. A consciência aparentemente se liberta da imagem, aí o inconsciente pode surgir. Para a psicologia junguiana não é assim que funciona. É quase que o inverso. Por quê? Porque dado o modo como a consciência está organizada, dado o modo como
né, a consciência se estruturou, dado o modo como os conteúdos da consciência se enlaçaram um sobre o outro, dado o modo como a rede de conteúdos, né, da consciência foi tecida, dado o modo como o complexo do ego está estruturado, aquela imagem do seu sonho, por exemplo, é a melhor maneira possível que o inconsciente consiga se manifestar. Porque aí a gente não precisa de um superego. Nesse sentido, não faz sentido, não tem necessidade de superego, não faz nem sentido. Porque você não precisa de um porteiro. Você não precisa de alguém para fazer a censura, né? Para pedir o ingresso, né? Não, mostra aí pulseirinha, né? Pegar pulseirinha para poder entrar aqui, né? Não tem pulseirinha, tchau, né? A pessoa não precisa falsificar a pulseirinha para poder entrar. Né? Porque a próprio modo como a consciência está organizada, né, vai definir o que dá para entrar ou não. Né? Conteúdos que são por demais estranhos, que são por demais desorganizadores, a consciência resiste. Aí o que vai acontecer? Esse conteúdo ele vai ser deformado, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Para poder fazer parte da consciência. Ele vai fazer uma espécie de... Ele vai ser sempre, mesmo quando ele é sintomático, ele adquire uma certa característica que faz com que ele consiga, pelo menos, botar um pé na consciência. Entendeu? A consciência já está ali. O inconsciente ele sempre é relativo à consciência. É isso que eu estou querendo dizer. Ele não está disfarçado, ele é sempre relativo à consciência. O Jung disse que o inconsciente não é neutro, né? Ele reflete e volta para olhar que a consciência tem sobre ele. Então ele leva em conta a resistência da própria consciência. Então, se o inconsciente, dado o modo como a consciência está organizada, a melhor maneira possível que ele conseguiu, né, para se fazer aparecer, se fazer notar, para se manifestar na vida, foi aquela, então você não faz associação livre. Não faz sentido a associação livre. Você faz o que ele chama de circunambulação ao redor da imagem. Você vai fazer uma associação, mas sempre rodando em torno da imagem. Na hora que você percebe que, né, você, terapeuta indiano, percebe que o paciente está começando a fugir da imagem, o seu papel é trazer ele de volta. Não, peraí, vamos voltar para o sonho. Né? Você tem que circular ao redor da imagem. Porque é a melhor maneira possível. É uma teoria que ela é empírico-fenomenológica. Se for fenomenológica, a gente não usar no mesmo sentido, né? Com o mesmo significado que é usado nas psicoterapias fenomenológicas existenciais, né? E parte do Russell, né? Porque tem um antecessor comum, um antepassado comum, que é o Kant, né? Mas o Jung não tem nada a ver com o Russell, né? Não tem nada a ver com, né, o que depois vai ficar conhecido, né, com as terapias fenomenológicas existenciais. Eles têm um antepassado comum, né, que é o Kant. Né? O Russell foi um grande leitor do Kant, o Jung também foi um grande leitor do Kant, mas tem uma origem comum, mas são caminhos diferentes. Né? Então, a teoria que ela tem que começar, o método de interpretação da clínica, ele tem que começar de uma perspectiva empírica e fenomenológica. Tem que começar daí, porque se é a melhor maneira possível, então você tem que ficar com a imagem. Você tem que tentar fazer com que a pessoa que está trazendo o sonho, que está trazendo aquela fantasia, aquele devaneio, ela aprofunde aquilo, ela gire ao redor daquilo, ela esmiúce aquilo. A gente tem que voltar para a imagem. Né? Não dá para associar livremente, se para a psicanálise associar livremente seria a forma que o inconsciente teria de aparecer, para a psicologia não é o contrário. Quando você começa a associar livremente, é como se o ego ele tomasse de conta. Ele toma a rédea do processo e vai fugindo da imagem, né? Como ele sempre faz. Tende a fugir daqueles aspectos inconscientes que geram angústia, né? Que geram resistência. Associação livre seria mais um aspecto relacionado a uma resistência àquele conteúdo inconsciente do que algo que faz com que o inconsciente apareça. Né? No universo. Aí a segunda, vamos dizer assim, o segundo aspecto do método, né? A gente tem que começar por isso, né? Vamos ficar com a imagem. Ah, como é? Como é esse cachorro que você sonhou? Como é esse gato que você sonhou? Como é essa pessoa que você sonhou? Ele faz o quê? Né? O que essa pessoa disse? Como é que ela está vestida? Qual era a cor do pelo desse bicho que você sonhou? A gente tem que ficar com a imagem. Tem que detalhar a imagem da melhor maneira possível. Né? O segundo aspecto do método, da clínica, né, a segunda pergunta, é o porquê. Ah, por que essa imagem? O que tem a ver essa imagem? Então, esse aspecto do método, você vai voltar à história de vida passada da pessoa, do paciente.
Você volta ao passado dela. Então, como é a história de vida? Como é que esse ego, essa consciência se estruturou? Que história de vida é essa que fez com que essa pessoa funcione dessa maneira e não de outra? Que a forma que ela tem de estar no mundo seja essa, e não outra. Então, você volta ao passado. É a marca que o Freud deixou no Jung. Aquilo que o Jung achou importante manter do Freud. O Jung não, isso aqui que o Freud disse a gente não pode perder. Né? Tem muitas coisas que são diferentes, até opostas, até inversas, mas isso aqui é como se, né, como se um tivesse dito, olha, isso aqui não dá para a gente deixar de lado, é importante. Né? Então o Freud deixou essa influência, essa marca. O Jung pegou isso do Freud e reinterpretou a sua maneira. Né? Ele deu fez uma certa inflexão, ele fez uma torção, né? E incorporou isso ao seu método de interpretação, à sua clínica. Né? É o aspecto que ele vai chamar de causal redutivo. Você volta ao passado. Seria, vamos dizer assim, a gente poderia chamar do aspecto freudiano, né? Sendo bem assim, né? Vamos dizer assim, do método Jung, né? Onde o Jung, onde a psicologia junguiana, ela funciona um pouco de uma maneira parecida com a psicanálise. O segundo aspecto do método, né, pela hora eu ir finalizando e a gente poder discutir, poder conversar, seria o aspecto sintético construtivo, né, que seria o para quê. Né, é a marca que uma figura, né, que foi o primeiro psicanalista a romper com Freud, que foi o Alfred Adler, também deixou no Jung. Né. Me lembrar que a carta de rompimento com Freud, a carta que o Jung rompeu com Freud, o que estava em questão ali era o Adler. Né. O Jung estava falando do Adler na carta. O Freud percebeu um lapso do Jung, o Jung se imputou, né, se enraiveceu, eu já estava meio de saco cheio mesmo do Freud, eu já tinha discordância desde o início, né, e ele percebeu que o Adler trazia uma coisa importante também. Né, não concordava com tudo que o Adler estava dizendo, mas ele viu que alguma coisa que o Adler trazia, um certo detalhe que o Adler trazia, que fazia muito a marcação, né, marcava muito, caracterizava muito a psicologia do Adler, era importante. Não, isso aqui é importante, isso aqui é muito útil. Né? O Jung ele era muito pragmático nesse sentido. Né? Isso aqui é útil, né? Isso aqui ajuda a gente a compreender muita coisa. E ele incorporou no seu método também, que é o aspecto sintético construtivo, que é o tempo dele, não é o passado, como é o do método causal redutivo, que pergunta o porquê, mas está voltado para o futuro. Né? O tempo dele é o futuro e pergunta o para quê. Né? Para quê, né? Para que esse sintoma está sendo produzido? Onde é que a totalidade psíquica, a psique como um todo, que um chamou de si mesmo, está querendo chegar por meio desse sintoma? Né? Onde é que que finalidade é essa que ela está querendo atingir por meio dele? Esse seria o terceiro aspecto do método. Tudo isso está interligado, incorporado, enraizado e fundamentado nessa visão que o Jung tem de que o inconsciente e a consciência são compensatórios. Eles compensam um ao outro. Essa é a base. Né? A base da psicologia junguiana. Todo o resto é em cima disso. Inclusive o conceito de consciente coletivo. Todo o resto precisa partir dessa hipótese de trabalho. De que a consciência e o inconsciente eles são opostos, mas opostos complementares. Não são opostos comuns. Eles são opostos complementares. E aí faz com que o inconsciente ele seja um conceito não só ético, mas estético também. É o conceito ético-estético. Porque o inconsciente ele é como os grandes artistas, os grandes cineastas, né? Ele pensa por imagem, né? É um tipo de pensamento por imagem. Né? Ele não está disfarçado. Ele só pensa de um jeito diferente. É como se a lógica, né? A gente usar a lógica no sentido bem amplo, fosse uma lógica diferente da lógica da consciência. É a lógica mais da unidade, né? É o sonho, né? A gente sonha, ele condensa as coisas, ele funde, em vez da lógica diferente da consciência, que é a lógica do terceiro excluído, que ela foi muito refinada pelo Aristóteles. Né? A lógica do inconsciente seria uma lógica onde há um terceiro. Né? Entre os opostos é possível haver uma ponte, é possível haver um terceiro. Né? A psicoterapia junguiana entra aí. Né? Ela entra tentando fazer com que esse aspecto que está inconsciente, que só está conseguindo se manifestar por meio do sintoma, tentar compreender de que modo ele tem a ver com a vida da pessoa, né? Que forma de vida é essa que torna esse sintoma necessário? É uma questão ética, né? Ético-estética, né? Porque a imagem, né? Ela está personificando algo que está ali para compensar, para equilibrar a unilateralidade da consciência.
Então, que forma de vida é essa que torna esse sintoma necessário? É uma questão ética, né? Uma questão que não tem como você não relacionar isso a uma forma de vida, a prática, né? Ao aspecto prático da sua vida. Que modo é esse que você tem de viver? Que estilo é esse de vida que faz com que o seu inconsciente se manifeste dessa maneira sintomática? Aí é o paradoxo, né? Porque o sintoma, ao mesmo tempo, ele gera angústia, causa sofrimento, aquilo que você quer arrancar de você, e ao mesmo tempo aquilo que é necessário para você lidar com questões que são importantes, né? São questões realmente existenciais, são questões que são mais amplas do que a sua própria consciência. A sua consciência não consegue dar conta. Não é questão de matemática, não é questão de prova. São questões existenciais, né? Questões que tocam o que um chama do homem inteiro, né? Do homem todo. Toca você enquanto totalidade. Sua totalidade, sua totalidade psíquica é ativada por aquilo, é mobilizada por isso que você está vivendo nesse momento. Esse obstáculo, essa questão que você não está conseguindo lidar. E o sintoma seria essa resposta. Mas uma resposta a qual a consciência resiste, porque é por demais desorganizador. O psicoterapeuta junguiano, né, ele entra, né, nesse momento, o trabalho dele, meu trabalho de vocês, né, que vão se tornar terapeutas junguianos algum dia, e o trabalho dos outros daqueles que já são terapeutas junguianos, é tentar compreender que conteúdo é esse, né, que está sendo ativado, né? Que conteúdo está sendo ativado? Não dá para compreender que o conteúdo está sendo ativado se você não perceber quais são as questões que a pessoa está vendo no momento. Não tem como. Por isso que eu disse que o inconsciente é sempre relativo à consciência. E a consciência é sempre relativa ao inconsciente. Eles são um par indissociável. Não dá para separar os dois. Como faz a psicanálise que se interessa só pelo inconsciente. Não dá para separar os dois. E o segundo momento, né, depois que você perceber, né, depois que junto com o paciente ter essa compreensão, é de que modo esse conteúdo ele pode se manifestar de outra maneira que não seja só por meio desse sintoma. Aparentemente, é algo muito otimista, né? Até ingênuo, né? Às vezes, quando eu falo isso, eu penso, então quer dizer que uma vez eu falei, teve uma pessoa que estava no curso que eu estava dando, eu disse assim, não, então quer dizer que o meu sintoma é a minha cura? Vixe, eu vou falar isso para minha mulher, ela vai deixar de pegar no meu pé. Não, mulher. O cara lá, o psicólogo lá, disse que o sintoma é a cura, então tu para de me encher o saco que eu já tô curado. É só esse negócio aí, só tu que reclama mesmo. Eu já tô curado. Isso é o começo, né? É igual eu só sei que nada sei do Sócrates, né? Eu só sei que nada sei, não vou estudar não, né? Isso é o começo, né? Então, assim, é uma postura de humildade do terapeuta. Né? O terapeuta junguiano, o analista junguiano, o psicoterapeuta junguiano, ele tem essa postura de humildade e diz, olha, a psique sabe o que ela quer. Mais do que eu. Porque a gente vai dizer o que você tem que fazer, é só o que tem, né? Fala com seu vizinho, com seu amigo, seu pai, sua mãe, sua tia, seu cachorro, todo mundo vai ver, mulher, faz aquilo. Homem tá muito burro. Eu devia dizer assim. Ixi, rapaz, isso aí que tu fez tá tudo errado. Ó. Se fosse eu falei daquele jeito. Todo mundo tem uma coisa para falar. Como é que você deveria fazer? Né? Aí quando você vai olhar para a vida da pessoa, ela também não sabe fazer, não. Na hora do pega para capar, ela também vai emperrar do mesmo jeito. Então a postura de humildade, né? Eu não sei o que é melhor para essa pessoa. Quem sabe o que é melhor é a própria psique dela. E ela já está dizendo ali, por meio do sintoma. Uma postura de humildade. De que, dadas as condições de vida dessa pessoa, dadas as condições de vida de todos nós, a psique ela se organiza da melhor maneira possível. É uma certa ingenuidade, o que aparentemente é uma certa ingenuidade, até um otimismo, tem a ver com a postura de humildade. Olha, dado o modo como essa pessoa cresceu, dada a história de vida dela, dadas as condições de vida dela atual, a melhor maneira possível que a psique dela tem de se organizar, de funcionar, é essa. É a melhor maneira possível. Quer dizer que é a única maneira possível? Não. Quer dizer que até agora foi a melhor maneira encontrada. Onde você entra como psicoterapeuta indiano é tentar, junto com o paciente, encontrar outras maneiras. Por meio do próprio sintoma. É como se a consciência ela precisasse se desorganizar e se reorganizar a partir do sintoma. Eu já dizia o grande filósofo Chico Sainz, né? Me desorganizando que eu posso me reorganizar. Né? Então, o sintoma ele é aquilo que faz com que a consciência consiga
lidar melhor com as questões que são realmente importantes para ela e que muitas vezes ela não tem a menor ideia, a menor consciência de que aquilo é uma questão. Muitas vezes o inconsciente está dizendo, olha, isso aí, meu amigo, isso é um problema para você. Você acha que está tudo bem? Está tudo bem, não. Muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Por isso que a gente vai dizer que a neurose é um logro moral. Porque a neurose, ela está tentando responder a um problema que muitas vezes você nem sabe o que é um problema. Nem sabe que é um problema aquilo ali. Né? Quando é um problema, né, a consciência tem problemas, né? Ela sabe que aquilo ali é um problema. Quando você não sabe qual é o problema, você fica perdido e acha que o problema é o sintoma. Como o sintoma, na verdade, ele é ao mesmo tempo o problema e a tentativa de solução desse problema. Ele é um paradoxo. Aí é onde nós entramos, né? Aí é onde a psicoterapia entra. O trabalho da psicoterapia é esse, é fazer com que aquele conteúdo que se manifesta por meio do sintoma, ele consiga se manifestar de outras maneiras que não só por meio do sintoma. É como se a energia psíquica está concentrada no sintoma, você conseguisse encontrar outras maneiras dela entrar na consciência, aí o sintoma ele perde a força. A concentração de energia dele deixa de ser por demais intensa, por demais tamanha, ele perde a força, porque aquilo que está, né, só está conseguindo, aquela porta, que é a porta do sintoma, né, e é muito curta, você abre outras portas. Então o sintoma ele perde a força. Essa seria a cura, né? Cura é quando a carga de energia do sintoma diminui. Ele deixa de ser uma coisa que te atrapalha, que é chato, mas não devasta a sua vida. Não acaba com o seu casamento, não acaba com a sua faculdade, não acaba com o seu emprego, não lhe paralisa, não lhe prende dentro de casa, não impede você de fazer coisas que são importantes para você fazer. Entendeu? Então, essa seria a cura. Né? Essa seria o que a psicologia indiana chamaria de cura. É uma cura por meio do sintoma. Você é iniciado na sua psique através do sintoma. Ele é uma espécie de iniciador, ele inicia você. Vocês lembram dos rituais de iniciação? Sempre que você vai enfrentar algo que você tem muito medo, é como se fosse uma espécie, né, fazendo uma analogia, uma metáfora, uma espécie de ritual de iniciação em quê? Em você mesmo, né? Na sua própria psique, né? No que um chamou de si mesmo, que é você por inteiro, é alguém mais do que você, né? É mais do que a sua personalidade consciente. A sua personalidade consciente é um pedacinho só. Então, é uma psicoterapia ético-estética nesse sentido. Tá? Ética porque o inconsciente, ao mesmo tempo, é aquilo que ele desequilibra, mas é parte dessa busca desse equilíbrio dinâmico, não é equilíbrio estático, mas é equilíbrio dinâmico. Ele é estético porque ele pensa por imagens. O inconsciente é imagético. Ele tem uma forma de pensar que é muito semelhante aos mitos antigos. Aquilo que os antigos, né? Os antigos, né, para nós ocidentais é antigo, mas tem culturas ainda que são culturas que, né, segundo, né, um pensamento mítico ritualístico, que é muito evidente que eles são muito bons em pensar por imagens. Né? Aquelas culturas que antes de eles fazerem qualquer coisa, eles olham para os sonhos, levam sonhos muito a sério, como o Ocidente antigamente levava. Né? A prática de interpretações é antiquíssima, né? Antiquíssima. Né? O Jung, ele faz referência a isso, o Foucault, né? Tem nos últimos textos dele, né, que ele vai estudar a Grécia Antiga, ele vai resgatar um pouco dessas práticas, né, de interpretação de sonhos. O próprio Freud, né, fala isso na interpretação dos sonhos, né, vai mostrar várias práticas de interpretação de sonhos, aí fazer a diferença, marcar a diferença entre as práticas antigas e a dele. Né, mas o que interessa é que, né, não é você levar a sério aquilo que ninguém leva. Sonho? Aí vai, sonho. Eu não sonho nunca. A gente acha que nunca, tem gente que acha que nunca sonha. Não, eu sonhava quando era criança, hoje eu não sonho mais não. Quando você sonha todo dia, boa parte da sua noite você passa sonhando, a gente nem lembra, né? Ah, tem sonho, não, eu quero falar da minha mulher, do meu marido, né, do meu patrão, da minha faculdade, não gosto de falar de sonho. Né? Então, você levar a sério, dar importância àquilo que a consciência moderna, a consciência diurna solar, geralmente acha que não tem importância alguma. Né? Então você muda, né? Você muda o foco. Você olha a vida de uma maneira diferente, levando em consideração o sintoma. Então, ao invés de ser aquilo que você tem que arrancar da pessoa, é o inverso. É o que você tem que levar mais a sério naquilo que ela está dizendo. É o sintoma dela.
vez de ser arranca isso de mim, tira isso de mim porque isso me atrapalha, não, vamos ouvir o que isso aqui tem a dizer. E não funciona, né? Porque o Freud já falava da reação terapêutica negativa, né? Quando está indo tudo muito bem, não está conseguindo fazer tudo que ela queria fazer, pô, acontece alguma coisa, volta tudo, né? Como se ela se aferrasse ao sintoma. Por quê? Porque aquilo que o sintoma está assim, aquilo que se manifesta por meio do sintoma não está conseguindo se manifestar mais de nenhuma outra maneira. É uma questão que todos nós fazemos em algum momento na nossa terapia pessoal, na nossa análise pessoal. Ah, eu já sei disso, mas por que que continua acontecendo? Não, você já disse isso, eu entendi, né? Entendi, você falou, entendi já, mas por que que continua a mesma coisa? Por que que nada mudou? Aí você vai olhar para a vida da pessoa, ela mudou a prática de vida dela, ela vive de um jeito diferente, na hora de tomar as decisões importantes da vida, ela leva aquilo que está se manifestando por meio do sintoma em consideração? Sim, não, vai ser a mesma coisa. Não é só intelectual, né? Jung diz que para você assimilar o conteúdo inconsciente, ele tem que ser assimilado a nível de compreensão, nível intelectual, você tem que compreender, mas tem que ser assimilado a nível afetivo. Há uma carga de afeto ali, aquele conteúdo. Né? Não é um personagem de um livro, né? Não é um caso clínico do Freud, é um caso clínico do Jung. Né? É você, né? Você tem que estar em contato afetivo com aquilo, você tem que ser afetado, né? É por isso que é importante a questão da repetição. Assim, é muito comum também a gente ouvir muito assim, ou nós mesmos falarmos assim que o nosso terapeuta, não sei nem porque que eu vim hoje, né? Não aconteceu nada de novo. Falar a mesma coisa. Né? Às vezes eu digo assim, ótimo, né? Então vamos falar do que interessa. Né? Porque é como se a terapia junguiana, ela oferece um lugar seguro onde você pode se permitir ser repetitivo. Falar das mesmas coisas, reclamar das mesmas coisas, e fazer com que aquilo que você não fala com quase ninguém possa ser falado com alguém naquela hora, coisa estranha, né? Nossa, toda terça-feira, 2 horas da tarde, eu vou lá para o meu terapeuta para chorar, né? É meio esquisito, né? Mas é isso, tem algo ritualístico, né? Tem algo de ritual ali. Você cria uma espécie de ritual para que aquele conteúdo inconsciente ele consiga ter um vaso continente, um lugar seguro para que ele possa se manifestar de uma maneira mais tranquila, menos impactante, menos destruidora, menos desorganizadora. Aí você passa a falar dele, primeiro como corpo estranho, e à medida que você vai falando, e aquele conteúdo ele vai fazendo parte das suas narrativas diárias, ele passa a fazer parte da sua vida, você passa a narrar a sua vida a partir dele, você passa a falar da sua infância, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, da sua faculdade. Levando esse conteúdo em consideração, ele vai encontrando um lugar. Ele vai fazendo parte da sua vida. O setting terapêutico, ele oferece um lugar onde você pode se desorganizar de uma maneira mais segura. Você se desorganiza, se reorganiza a partir dele. Né? Você vai falar, vou falar disso de novo, não aguento mais, que saco. Vamos lá falar disso aí de novo. Né? Lembrando que você vai falando, vai repetindo, ele vai fazendo parte da narrativa da sua vida. O modo como você narra a sua vida, como você fala de si, como você fala das pessoas que você ama, as coisas que você faz na sua vida, passa a incluir o sintoma. Aí ele é assimilado pela consciência, porque na hora que você está falando, você está sendo afetado. Você chora, você se angustia, você fica com raiva, aí você vai assimilando o afeto. Não basta só a compreensão intelectual, porque se bastasse a gente ler os livros do Jung, tá tudo maravilhoso. Compreendi, já entendi, estou curado. Não funciona. Né? E não basta só o afeto, né? Porque aí é pura catarse, né? É tipo, você não sabe o que é, você diz que é qualquer coisa, e o afeto vem e é descarregado. Né? Tipo, quando você vai para as igrejas neopentecostais, o pastor diz que é o cão. Não, isso aí que você está sentindo aí, isso é cor do cão, viu? Isso é cor do demo. Vamos tirar o demo. Aí faz um exorcismo, a pessoa entra numa espécie de um transe, né? Tem uma catarse, né? Uma reação histérica, né? Como Charcot fazia antigamente, né? Hipnotizava as mulheres extremamente reprimidas. Repressão truando na época do Charcot, né? O professor do Freud. Mas a hipnotismo, a fantasia aparecia, ela tinha uma reação histérica, né? Uma convulsão histérica, uma coisa. Saiu afeto em estado bruto, né? Cru. Aí diminui, né? O sintoma ele perde uma certa força. Né? Mas não teve a compreensão. Você não compreendeu
diabo quer que eles. Por que isso é repetitivo? Por que está aparecendo o tempo todo? Você não compreendeu a relação que isso tem com a sua vida em geral, com a sua forma de vida. Você não compreendeu de que modo a sua forma de vida faz com que esse sintoma seja necessário. Então tem que passar pelo intelecto e pelo afeto. Não dá para ser só um ou só o outro. Só um ou só o outro não funciona. Bom, gente, pelo horário, né? Eu vou parar por aqui. Eu queria ser o mais claro possível, né? Falar do mais básico possível. E aí a gente possa aprofundar algumas coisas, falar de outras coisas que eu não falei a partir do que vocês forem me perguntando. Eu acho que duas pessoas levantaram as mãos aqui, Stephanie e Vitória. Aqui apareceu para mim primeiro Stephanie. Pode perguntar. Oi, eu queria saber mais sobre a questão dos afetos, assim, paciente e terapeuta, porque eu faço análise junguiana, né? E eu gosto muito porque a minha terapeuta, tipo assim, ela fica alegre quando eu fico alegre, ela fica, tipo, uma cara assim mais triste quando eu fico triste, e aí eu queria saber mais disso. É a questão do espelhamento do afeto, né? Como na terapia junguiana, geralmente nós ficamos ou de frente, né? Eu fico mais de lado, né? Quando eu atendo presencialmente, eu fico mais de lado, que a pessoa pode olhar para mim se ela quiser, se ela não quiser, ela não olha, mas o divã é mais incomum, né? O ficar atrás é mais incomum. Alguns pacientes aqui e ali eu utilizo o divã, né? Por questões muito específicas, né? Eu utilizo o divã, mas é bem raro, sabe? É mais exceção. Geralmente é mais de frente. Então é o espelhamento do afeto, porque muitas vezes você sente as coisas e não nota o que está sentindo. Né? Você nem passa desapercebido. Né? Geralmente para pessoas que têm a função, o pensamento mais desenvolvida, né? Em termos de psicologia, né? E o sentimento é a função que você tem mais dificuldade, os afetos eles costumam passar desapercebidos. Então é o espelhamento, né? Você fala alguma coisa e o terapeuta ele espelha para você o seu afeto, né? Você fica consciente não só em termos de interpretação, mas também do que você está sentindo. Porque é isso, né? O Jung, o afeto, ele tem a ver com o valor, né? Uma coisa que há muito afeto, um conteúdo que tem muito afeto, indica o valor, né? Ele tem valor na economia psíquica, né? É um indicador da carga de energia psíquica com a qual aquele conteúdo está investido. Não sei se eu te respondi. Passa. Agora é a Vitória. Pode falar. Então, André, eu fiquei aqui me perguntando, fiquei parada numa coisa que você trouxe, a respeito você falou sobre o aspecto causal redutivo, né, que seria o do Freud, é isso? É a marca que o Freud deixou, né? A influência o que da psicanálise freudiana, eu acho importante manter. Ele se apropriou disso e usou da maneira dele, né? Ele usou da maneira dele, né? Ele deu uma inflexão própria, né? Ah, tá. Então, você falou que você trouxe também o termo aspecto sintético, alguma outra coisa. Sintético que eu não construtivo. Sintético construtivo. Então, ele se utiliza dos dois. Uhum. Tá. Entendi. É outro paradoxo, né? Outro paradoxo do método. Passado e futuro, né? É como se o presente ele tivesse sementes de um passado que não desabrocharam e apontasse para um futuro, um outro futuro possível, outra vida possível. O inconsciente para Jung, ele seria uma espécie de zona de larvas, né? Os complexos inconscientes, ele tem germes, novas formas de vida em germe, né? Novas maneiras de viver que estão ali, estão em estado germinal, não desabrocharam, né? Então eles apontam para um futuro. Né? Entendi. Então, tanto a pergunta por que essa imagem, quanto a pergunta para que essa imagem são importantes para a terapia junguiana. Tá. Entendi. Legal. Obrigada. É como se o presente, né, ele é uma tensão entre o passado e o futuro. Entre algum passado, né, que ele ficou atrás, mas é importante no presente,
para que o presente ele seja vivido, ele vá para um futuro diferente, né? Ele mude, né, a orientação, né, o rumo, o sentido, né? O sentido é isso, não é só o sentido como significado, mas o sentido existencial mesmo, né? O significado que ele está interessado é o sentido, não é tanto no sentido do que você sente, no sentido de significado, mas no sentido do rumo que você toma na sua vida, né? Tem a ver com a prática de vida, né? Não é só a teoria do conhecimento, né? Tem a ver com o modo como nós vivemos na nossa vida. Isso que é ético, né? É ético nesse sentido. Tem uma paciente do Jung que ela contou um sonho para o Jung, que ela estava subindo um poço, né? Aí ela olhava para baixo do poço, lá no fundo tinha um monte de bicho peçonhento, escorpião, cobra. E quando ela estava subindo, o Jung botava a cara, né, no poço, ela dizia, o Jung vai me salvar. Ela vai esticar o braço, ela está chegando na beira, e estica o braço, e o Jung estica o braço, ela acha que o Jung vai pegar ela pela mão e vai puxar para fora do poço. Na hora que o Jung estica o braço, alcança ela pela cabeça, segura a cabeça dela e joga ela para dentro do poço. Ela acorda assustada, né, ela contou o sonho para o Jung, que viu, né, um riso meio sádico, né, e disse assim, não, é assim mesmo, não é por fora, é por dentro. Né? Então a saída do sintoma é por dentro do sintoma. Você não sai do sintoma por fora, você sai por dentro dele. Né? Porque ele já é a primeira parte da tentativa de cura. É um paradoxo. Né? Ele é, ao mesmo tempo, é aquilo que aparentemente atrapalha a autorregulação psíquica, você fica travado, mas já também é parte da autorregulação psíquica, mesmo em sintomas mais graves. Né? Que aí a questão, como eu falei, a questão ética, que forma de vida é essa? De maneira essa que essa pessoa tem de viver, que torna esse sintoma necessário. E faz que o inconsciente, para equilibrar essa consciência, esteja se manifestando dessa maneira e não de outra, né? Mas dessa maneira. Alguém mais, gente? Vou fazer uma pergunta para o André. Pode levantar a mão. Ei, Felipe, só lembrando que a gente postou agora no chat o formulário de presença para quem quiser receber o certificado. Aí vocês preenchem aí, enfim. Vocês não perguntaram, eu vou continuar falando. Então, um bocado de coisa para falar. Só que eu não sei se vai interessar vocês, né? Por isso que as perguntas são importantes, porque mostra do que eu falei, o que é importante, né? O que vocês acharam mais importante, o que atiçou a curiosidade de vocês, né? O que vocês gostaram de saber mais. O sintoma, gente, ele é como se fosse uma espécie de o preço que o ego paga pelas suas escolhas, né? Porque a consciência para o Jung, ela é, por definição, unilateral. Não existe consciência que não seja unilateral. Como eu falei para vocês, aquele aspecto da psique se refina, né? Ele se refina, ele passa por um processo de educação. Então, ele é, por definição, unilateral. Com todo, né, praticamente um mundo, né, de coisas em você que não se refinaram, não se educaram. Não a sua educação, né? Quando eu falo de educação no sentido mais amplo, né, o contato que você teve com aquele aspecto da cultura que ele toca de uma maneira mais imediata, né, que não foram tocados, né, que ficaram de lado, ficaram para escanteio. Só que a vida, né, ela muda, né, ela é muito ampla. Então sempre vai ter um momento onde, para você lidar com as questões que a vida está lhe trazendo, o que você aprendeu, o que você refinou, não vai servir. Aí é onde o inconsciente entra, né? Aliás, ele entra aí o tempo todo. Agora, como eu disse, alguns aspectos são tão estranhos, né? Aquilo que você está lidando é algo que está tão além da sua consciência, é tão novo, né? Ou toca a consciência em pontos que são difíceis para ela, que a resposta do inconsciente se torna sintomática, né? Aí se torna dolorido. Então, é como se é o preço que o ego paga pelas suas escolhas. O preço que o ego paga para funcionar de uma determinada maneira é o sintoma, porque é aquilo que ele tem que excluir. Por isso que o Jung disse que toda uma verdade psicológica algo é psicologicamente verdadeiro se e somente se ela afirma também o seu oposto. É muito bom, né? Eu posso dizer qualquer coisa e depois eu digo o contrário. Não, também não é assim. O que ele quer dizer com isso? Aquilo que é verdade para a consciência é o inverso para o inconsciente. E o que é verdade para o inconsciente é o inverso para o ego, porque são opostos complementares. Né? Lógico que nem sempre é assim.
né? O Jung, por isso que o Jung não fala tanto de oposição, mas ele fala de compensação. Porque a oposição sempre a gente pensa como uma coisa excludente, né, e não complementar. Então ele fala os três tipos básicos de compensação, né? Que é quando a consciência e o inconsciente eles concordam, eles estão no mesmo rumo, né? No mesmo sentido, a consciência toma decisões que têm a ver com, né, você vai ter como se fosse um parlamento, né? E todo mundo concorda, realmente essa é a melhor decisão, né? Todos nós concordamos. Então o inconsciente ele só reforça aquilo que a consciência, as decisões, o sentido que a consciência está tomando na vida. Então ele reforça aquilo, né? Geralmente a pessoa, por que eu continuo sonhando com a mesma coisa? Não, às vezes você está sonhando com a mesma coisa, porque o inconsciente está dizendo, olha, é assim mesmo, né? É assim mesmo, né? A gente concorda, vá por aí. Tem outro tipo de compensação que há uma certa concordância, mas tem uma nuance, né? O inconsciente diz, tudo bem, é assim, mas não precisa ser só assim, pode ser também um pouquinho assim, porque assim, ele pega o detalhe que a consciência está deixando de lado. Então ele nuança, né? Eu concordo, mas também tem isso, né? Tem aquilo outro, a consciência também, pode ser. Então eles não estão em discordância tão grande assim. E tem a oposição, né, onde a complementaridade, né, o aspecto oposicional dessa bolsa complementar fica mais evidente, onde isso se contradiz, né? Aí a briga é grande. Aí a consciência está tomando um caminho e o inconsciente está tomando um caminho oposto. Aí é o sintoma, né? Onde isso fica mais evidente é no sintoma. Naquilo que você faz, eu não sei que diabo é isso não. Eu detesto, mas eu faço o tempo todo. Detesto. Eu detesto quando as pessoas fazem isso, mas eu me toco que isso que eu detesto que as pessoas fazem, eu faço. Na hora que eu vejo, eu estou fazendo. Né? É esse aspecto do inconsciente que está indo para o caminho oposto. Né? O inconsciente está certo? Não. O Jung, a verdade, ela é dupla, né? A psicologia do Jung é mercurial, né? No sentido alquímico do termo, né? Que a gente falava do mercúrio duplex, né? É duplo, né? Então, a verdade, ela estaria no meio, né? No terceiro termo. Em alguma forma de vida, alguma maneira de viver, onde esses dois opostos, eles fossem, a tese e antítese, né? A tese da consciência e a antítese da consciência, elas fossem levadas em consideração. Que aí é o símbolo, né? O símbolo é essa síntese, né? O Jung está propondo uma forma de vida simbólica, né? Por isso que ele tem um livro, né? O título do livro dele chama Vida Simbólica. Né? Professor André, enviaram aqui uma pergunta para você. Como Jung pensa a questão do trauma psíquico e da fantasia para a formação do sintoma? Trauma, né? Para o Jung, o trauma, ele nunca é só externo, né? Geralmente a gente, no senso comum, né? O significado da palavra trauma é muito isso, uma coisa que é totalmente externa, me traumatizou e fica produzindo, né? Sintomas, né? Para o Jung tem sempre sempre dois, pro Jung. Sempre dois, nunca é só um. Então sempre que está falando do externo, está falando do interno. É relativo ao interno, quando ele está falando do interno é relativo ao externo. Então o trauma nunca é só exterior. Ele ativa, ele puxa, ele traz, coloca em ação questões que já estão ali, né? Então, o que você chama de trauma, né? Aquele que você chega e você, tal coisa traumatizou, é sempre uma fantasia, né? Porque para o Jung a fantasia, ela é uma mistura de elementos opostos. Ela junta alguma coisa que é exterior com alguma coisa que é interior. Por mais que a pessoa diga que é só exterior. Mesmo quando a pessoa está fazendo narrativa bem naturalista, né? Aquele gênero literário, né? Que surgiu depois do romantismo, o naturalismo, que é objetivista, mesmo isso, tem algo ali que é completamente subjetivo, mas que está inconsciente. Né? Eu tenho uma pergunta. Uhum. Vamos ver se eu consigo elaborar. Mas é porque você falando, né, André, sobre a questão da psicologia analítica, como ela enxerga a questão do sintoma, né, nesse sentido de ouvir o sintoma como indicador de aspectos na psique que precisam ser olhados, né, a nível de consciência. Desculpa, gente, eu alarme aqui. E aí eu queria entender porque a gente vive hoje numa cultura muito forte da medicalização, né, que é muito o contrário, né, eu quero excluir o sintoma e não escutar o sintoma. E há casos que realmente é preciso a intervenção ali, né, do medicamento junto com a terapia e tudo, mas eu queria entender como é que a psicologia analítica, ela concilia isso, né, esse entendimento junto com
cultura tão forte de medicalização que a gente vive. No prático da psicoterapia, o Jung fala de duas antinomias básicas na psicoterapia, que é o corpo não importa diante da psique, a psique não importa diante do corpo. Né? O corpo está em primeiro plano, ou a psique está em primeiro plano. Né? O corpo depende da psique, ou a psique depende do corpo. E a segunda antinomia é o coletivo não importa perante o individual não importa perante o coletivo. Não o individual mais importante que o coletivo, ou o coletivo mais importante que o individual. A medicalização, ela enfatiza o corpo e o coletivo, né? Que é o mesmo medicamento para todo mundo. Né? Você muda a dosagem, você muda, né, a composição. Não é esse aqui é melhor, mas em geral ele vale para várias pessoas e ele atua no seu corpo, né? Muda a sua química cerebral. Então, assim, ele é importante, né? Às vezes a pessoa não consegue ir para terapia se não tomar uma medicação. A pessoa que tem uma crise de pânico muito forte, né? A pessoa que está, né, uma depressão muito pesada, não consegue nem sair de casa. Então, é importante. Mas ela deixa um aspecto de lado, né, uma polaridade de lado, que seria a polaridade psíquica e a polaridade singular, né, o polo individual. E aí a medicação, por si só, não funciona. Às vezes os psiquiatras, né, os psiquiatras mais psiquiatras mesmo, né, mais inteligentes, né, eles sabem disso, né, então eles enfatizam, você tem que ir para terapia, tem que ir para terapia. Mas hoje em dia, né, pelo menos assim, os mais novos, né, eles têm uma cultura mesmo de que é importante as duas coisas, né, e os terapeutas, nós terapeutas em geral, independente da abordagem também, a gente caminha. Então, há casos mesmo onde a medicalização é essencial, porque senão você não consegue nem ir para terapia. Né? Mas ela por si só adianta? Não. Tem questões singulares que tem uma gênese psíquica, né, que não é só biológica, que o corpo, a química cerebral, ela não a química cerebral não vai funcionar. É porque afeta, né? Tem aqueles experimentos, né, que as pessoas olham como é que está, né, as conexões neuronais antes da psicoterapia, depois você vê que a pessoa forma novas conexões, né? Então, afeta, né? A psique afeta o corpo, né? Não é só o corpo que afeta a psique, né? Você olha para uma determinada situação de uma maneira que aquela situação causa medo a você, a sua química corporal como um todo, ela vai funcionar de uma maneira. Uma outra pessoa que olha para aquela situação, para ela aquilo não é temeroso, a química cerebral e corporal dela vai funcionar de outra maneira. Tem algo subjetivo ali, né, intermediário. Nem tudo que causa medo para mim causa medo para vocês, por exemplo. Nem tudo que me deixa ansioso deixa vocês ansiosos. Então é mais em termos, né? Você for olhar mais no nível corporal, é como se a química da ansiedade, a fisiologia do medo, por exemplo, é a mesma para todos nós, né? A coletiva e a corporal. Né? Mas o aspecto psíquico e singular é diferente. Né? Não que a psique seja só singular, a psique tem um aspecto coletivo também, que a gente vai chamar de consciente coletivo, né? Mas em relação à medicalização, seria mais isso, né? O aspecto individual não é tocado, né? Pelo remédio. Professor André, temos aqui uma pergunta da Derlange, né? Tem um problema com o áudio dela, ela mandou essa pergunta aqui para ser lida, né? Quando identificamos o complexo do sujeito em terapia, e que todos os sintomas que ele apresenta com suas relações refletem também esse complexo, para o analista, ele precisa tratar esse complexo em si ou levar toda essa percepção para a psique que apontar para aquele sujeito? Bom, não sei se eu vou responder do jeito que eu entendi, não sei se eu entendi bem. Né? Então, o inconsciente, como eu falei, o inconsciente ele é um mundo. Né? Então, o inconsciente que vai nos interessar, o próprio nome diz, né? Inconsciente é aquilo que não é consciente, é aquilo que você não sabe, mas o inconsciente que nos interessa é o inconsciente que está ativado. Não vai mexer no que está quieto, né? A chance de dar merda não é grande, né? Então você não vai mexer no que está quieto. Interessa aquilo que a psique já está, aquilo que já está ativado, porque, como eu falei, está ativado exatamente pelas questões que a pessoa está vivendo. Então a gente vai trabalhar o complexo que está ativado, mas trabalhar ele a partir de que modo, que resposta é essa que ele está querendo dar para as questões que você está vivendo. Como se você fosse, de uma certa maneira, olhar a vida também pelo ângulo do complexo.
O complexo ele também tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa visão de mundo, uma certa forma de... Ele tem uma forma de pensar e de agir, né? Ele coloca você, traz a você determinadas formas de pensar e determinadas formas de agir. Rapaz, não sei o que pensar. Às vezes eu penso coisas como se eu não tivesse pensado, né? É muito comum. Às vezes é como se o pensamento viesse para mim. Eu não queria pensar isso, mas eu acabo pensando. O caso mais grave disso, mais evidente, mais grave é a ideação suicida, né? Eu não consigo pensar, não consigo, mas não quero, mas não consigo pensar em matar, né? Fica vindo o pensamento, né? E o outro é agir, né? Eu não queria fazer isso, mas eu acabo fazendo. Né? É como se você te levasse em consideração essa forma de pensar, essa forma de agir, e fosse tentar ver a vida da pessoa como toda a partir daquele contexto. Por que ele está pensando isso, né? O que ele está querendo dizer sobre a sua vida por meio disso? Né? A Vitória está com a mão levantada. Você quer fazer alguma pergunta, Vitória? Não, eu esqueci de abaixar a mão, desculpa. Tranquilo, é um complexo aí, né? Ai, meu Deus. Tranquilo. Alguém quer perguntar, gente? Fique à vontade. Luiz quer perguntar. Fala, Luiz. Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Eu queria perguntar. Tudo bem. Eu queria perguntar sobre tanto a transgeracionalidade e o símbolo, né? Você comentou, eu queria que você expandisse isso um pouco mais. Obrigado. A transgeracionalidade. Isso. Vamos fazer outro evento, né? Para falar sobre isso. É doido. A gente combina. Uhum. Bom, falar do transgeracionalidade símbolo, né? É tanta coisa para falar que vocês vão falar do complexo de Édipo, né? Que é uma coisa muito básica para a psicanálise. Né? A psicologia analítica tem complexo de Édipo, não tem complexo de Édipo? Como é que o complexo de Édipo? Até me surpreendi que ninguém pergunta isso ainda, porque sempre perguntam. E o complexo de Édipo? Né? É uma pergunta básica, né? Assim, Então, assim, para a psicologia, eu até dei uma palestra só sobre isso, para um evento que teve Freedom Day, né? Foi online, foi gravado. Aí eu falei bem mais detalhado, né, com mais cuidado sobre isso, então eu vou falar de uma maneira bem geral, mas é que onde a transgeracionalidade ela aparece da maneira mais imediata e mais básica, porque, por exemplo, Freud, o complexo de Édipo, né, a forma clássica que o Freud, lógico que depois a Melanie Klein fala de outro jeito, o Lacan fala de outro jeito, trouxe a questão do nome do pai, trouxe todas essas questões, mas quando ele apareceu para o Freud, né, quando Freud falou sobre ele, quando Freud descobriu, né, de uma certa maneira, o complexo de Édipo, ele queria assim que a criança, o menino, ele quer matar o pai e quer casar com a mãe, quer casar com a mãe. A menina quer matar a mãe, quer se livrar da mãe para ficar com o pai. Né? Então, essa é a formulação mais básica, mais simples e mais, vamos dizer, primeira do complexo de Édipo. Para a psicologia junguiana, né, com a psicologia junguiana tem um aspecto histórico mais amplo, trabalha não só com a história de vida individual, mas com a história de vida coletiva, né, porque ela vai procurar outras culturas, né, que expressam o inconsciente de outra maneira, né, enfim. O casamento, ele sempre foi, durante 99% da história humana, né, conhecida, né, a história humana que foi escrita, que a gente tem acesso, né, o casamento, ele sempre foi uma questão familiar, né. Eu casava, o casamento, ele não era uma questão individual, ele era uma questão de família, né, como se eu fosse do clã da tartaruga. Eu sou do clã da tartaruga. As pessoas do clã da tartaruga casam com as pessoas do clã da águia, por exemplo. Eu sou da família tal. A pessoa da família tal casa com as pessoas da família tal que é de tribo tal. Então sempre foi uma questão coletiva, de alianças entre famílias. Né? Era sempre um sobrenome casando com outro sobrenome. Não era questão de nome, né? Se a gente usar o nome para se referir à minha singularidade, à minha individualidade. Mas era uma questão de sobrenome. Os indivíduos, eles não escolhiam com quem casavam. Né? Até 2 séculos atrás era assim. Casamento era escolhido o pai e a mãe que escolhiam, né, enquanto representa essa tradição familiar. Na Índia, né, onde nas cidades, né,
que ainda tem o sistema de caixas ainda é muito forte, né, os meninos, eles conhecem a sua noiva, né, as meninas conhecem a noiva com 7, 8 anos de idade, é isso aqui que você vai casar. Ele é da família fulano de tal, esse aqui é da família fulano de tal, e quando vocês tiverem idade, vocês vão casar. Então é uma questão de famílias, né, são os valores familiares. Aí o que o Freud, o que aconteceu, né, a gente passou por iluminismo, né, toda a questão de que, né, a ênfase na individualidade, Kant vai dizer, né, que respondendo aquela pergunta no jornal, né, o que é esclarecimento, né? No século XVIII, um jornal fez uma pergunta: que diabo é esse iluminismo aí que vocês estão falando? Todo mundo fala desse iluminismo, o que é? Digam pra gente aí, para nós leigos, pessoas comuns, o que é que vocês filósofos falam de esclarecimento, de iluminismo? O que é? O Kant respondeu, né, teve uma carta para um jornal, está na internet, vocês podem acessar, e numa parte lá dessa carta, né, a resposta à pergunta o que é o iluminismo, o que é esclarecimento, diz: olha, o iluminismo é a saída do homem da menoridade da razão. Ele passa a pensar por si mesmo, em vez de pensar com o jeito que as autoridades políticas e religiosas têm que pensar. A periauge, né? Latim, ousa pensar por si mesmo. Isso no século XVIII. A gente vai ter final do século XVIII, século XIX, toda a filosofia enfatizando a questão da individualidade, da singularidade, o ataque à coletividade, o ataque às religiões como superstições, como formas que as elites têm de dominar, né, as pessoas, né? Aí vai, né, a briga, né, por você escolher não só pensar por si mesmo, mas amar por si mesmo, né? E aí você tem, né, a contraparte do filósofo iluminista, né, geralmente é um homem, você tem a heroína romântica, né? A heroína romântica, na clássica, é aquela que briga com a família, quebra o pau com a família toda, foge para casar, não com os pais dizem que ela tem que casar, mas com a pessoa que ela ama, né? Então, até hoje as novelas ainda tem muito isso, né? A fulana, que é da classe alta, se apaixona pelo menino honesto e pobre, e a família quer que ela case com o vilão, que é rico, mas é um cara muito babaca e muito preconceituoso. Né? Ainda tem um pouco isso. Né? Então, assim, é como se fosse a contraparte feminina, né? Porque as mulheres, até algum tempo, ainda hoje, né? 2 séculos depois a gente ainda está nisso, né? De que é como se as mulheres cabessem lidar com as emoções, os homens com a razão. Então, né? Não basta só pensar por si mesmo, tem que se amar por si mesmo. Né? Individualidade não é só pensamento, mas também é emoção, né? É o amor. Né? Então, de um lado você tem a filosofia iluminista, enfatizando o saperial, né? Ousar pensar por si mesmo. Do outro lado você tem o romantismo, né? Como ele é menos uma filosofia mais de gênero artístico, ele está interessado não tanto no pensamento, no intelecto, mas nos afetos, na sensibilidade. Ele vai enfatizar muito o ousar amar por si mesmo, né? Shakespeare foi o primeiro a colocar isso de uma maneira muito direta, mas quando a gente lê o Romeu e Julieta, mas, não, lindo, que maravilhoso, tal, Shakespeare, o amor é lindo. Mas, no fundo, né, a lição de moral que ele dá é assim: olha, meninos, deixem seus pais escolherem, né? Aí, ó, Capuleto e os Montecchio, né, eles resolveram ignorar o seu sobrenome, o coletivo, a tradição, levar em consideração só o nome. Romeu não sabia, né? A Julieta era Capuleto, e a Julieta não sabia que o Romeu era Montecchio, né? Aí eles se apaixonaram e descobriram que a família era inimiga, a merda toda que deu. No final, os dois morreram, né? Então, deixa os pais escolher, eles sabem que é melhor, né? No fundo, acaba que é pouco isso, né? Vamos dizer assim, a lição de moral, né? Se fosse assim. Mas ele já está trazendo, de uma certa maneira, a individualidade aparecendo, né? Eles já estão querendo, né, já estão querendo amar por si mesmo, né? Mas no final é trágico, é uma tragédia, o coletivo se sobrepõe e eles morrem no final. Aí tem toda essa questão, século XVIII, século XIX, Leon Freud diz assim: olha, né? É o seguinte, vocês acham que estão casando por vocês mesmos? Que vocês estão escolhendo quem vocês são? Mas talvez esse cara aí que você brigou só com o teu pai e tua mãe para casar, ele parece com o teu pai? Tá vendo como essa mulher aí que você brigou só para poder casar, ela parece com a mãe? Não, peraí, tempo, não, peraí, Freud, tempo. Você quer dizer que eu fiz essa confusão toda, essa briga toda, para poder escolher a pessoa que eu quero casar, e esse desgraça aí parece com meu pai? Puta que pariu, não acredito nisso não, né? Não é como se fosse isso, né? Coletivo e individual, eles são opostos complementares. Né? Há uma transgeracionalidade aí que se manifesta em você. Nós nunca somos só nós, né? Nós temos uma história que não nos ultrapassa, né? Nosso sobrenome, ele tem um peso que nós modernos, nós modernos ignoramos, né? E aparece muito na clínica, né? Aparece muito essa questão transgeracional, como você está lidando com questões que lhe ultrapassam, né?
São questões que muitas vezes você não tem nem como, né? É até difícil de lidar, porque seu pai não conseguiu, sua mãe não conseguiu, seus avós não conseguiram, seus bisavós sofreram, aí chega para você, né? Você, rapaz, eu faço o que com isso, né? Você vai ter que elaborar sua resposta singular, né? E o casamento, né? O casamento que eu digo, relações amorosas, é onde isso aparece de maneira mais imediata e evidente, né? Como a pessoa que você está casando, não é que você queira casar com seu pai, mas que ela representa coisas que são familiares para você. Você lida com seu pai, com a sua mãe. Poxa, eu já vi isso em algum lugar, não sei onde foi. Aí meu pai não parece com teu pai antes, aí você, não acredito não. Se a vida brigando com meu pai, se a vida brigando com a minha mãe, saí de casa, casei, formei minha família, agora que eu tenho a minha casa, eu estou lidando com as mesmas coisas que eu reclamava quando eu era criança, adolescente, jovem. Não acredito nisso não. Good news, né? Professor André, temos aqui 3 perguntas. A primeira é da Louise, que ela quer perguntar se você tem alguma recomendação de leitura para o tema de hoje, certo? O tema que você vai apresentar hoje. Acho que é a prática da psicoterapia do Jung, né? Sim. E o livro da Von Franz também, Psicoterapia, né? Acho que os dois são muito bons, né? Temos outra aqui do Farid, perguntando que uma das obras completas, essa aqui eu não vou saber o nome de cabeça, Jung fala que existem qualidades inconscientes que só podem ser observadas a partir do mundo externo, ou recorrendo até mesmo por meios artificiais. Aí ele está perguntando o que é que seriam esses meios artificiais que ele não conseguiu entender quando estava lendo. É porque tudo que é inconsciente, ele tende a ser projetado, né? Por isso que muitas vezes, algo que é inconsciente para você, pode ser muito consciente para as outras pessoas que estão ao seu redor, né? Para o Jung, o inconsciente é diferente da psicanálise, você não tem que escavar, né? Porque como ele não é disfarçado, né? Não tem essa questão de disfarce, não é tão enfatizada, ele aparece às vezes a céu aberto, né? Às vezes a pessoa que melhor fala do seu inconsciente são as pessoas com quem você convive, né? Às vezes você perguntar algumas coisas para elas, pode dizer algumas coisas surpreendentes sobre você, principalmente para quem é mais introvertido e a extroversão se torna inconsciente, né? Não quer dizer que tudo que elas falam é verdade, mas quer dizer que algumas delas veem algumas coisas, enxergam algumas coisas que você não enxerga muito bem, mesmo que elas tenham uma visão muito parcial, né? Lógico que não é só aquilo que elas dizem, né? Aquilo ali faz parte de um sistema de vida como um todo, uma forma de vida como um todo, mas muitas vezes o inconsciente é mais visível para o outro que para você. Então, são as artificiais, é a arte, né? Desenho, imaginação ativa, né? É uma forma artificial. Aí temos da Lucila agora, que ela pergunta, você pode falar sobre a imaginação ativa na clínica junguiana e o trabalho com sonhos? A imaginação ativa, o Jung, ele não recomenda você usar a imaginação ativa, você na sua clínica, fazer imaginação ativa com o seu paciente. Imaginação ativa é uma coisa que o paciente, ele mesmo faz. Você dá algumas orientações, mas é ele mesmo que faz, não é você mesmo que faz, né? Você pode, então, parte do processo da terapia junguiana, né? Uma fase, um estágio. Não é fase porque não é alguma coisa que tem um momento, né? Assim, é um certo modo da clínica que o Jung chama de educação, né? Por exemplo, você dizer para uma pessoa que os sonhos são importantes, né? Uma pessoa que é leiga, né? Que não fez curso de psicologia, sonho? Ixi, eu não sonho nunca. Você diz, não, sonhos são importantes, preste atenção nos seus sonhos, anote, grave, né? É uma questão de educação, você está ensinando a pessoa que levar o sonho em consideração. A imaginação ativa é um pouco parte desse processo de educação que você pode ensinar a pessoa a fazer imaginação ativa, a ter esse diálogo, né? Com as figuras que aparecem nos seus sonhos, né? Eu acho que cada caso é um caso, né? Não é indicado para todo mundo, né? Tem as suas nuances, pessoas que o inconsciente é muito ativo, né? Que invade muito a vida da pessoa, pacientes que têm sintomas psicóticos, né? O inconsciente já está muito presente até demais, né? Não vai jogar ela, imaginação ativa é um diálogo com o inconsciente, né? Você vai mandar mais? Você vai educar ela para fazer mais? Isso? Não, né? Então, imaginação ativa é uma coisa que não é indicada para todo mundo, e o ideal é que a pessoa faça no local ela mesma, no lugar, né? Reservado. Alguns junguianos usam, né? Usam nessa clínica. Eu não costumo usar. Eu usei algumas vezes, assim, mas foram exceções mesmo, né? Com pessoas que já tinham algum tipo de diálogo, né? Não era novo para elas, né? Elas já tinham feito ela mesma, muitas vezes não sabiam nem o que era imaginação ativa, mas já tinham uma certa familiaridade com isso. Mas, em geral, não é muito bom, não é muito indicado, não. Ok. E a Stephanie perguntou se você podia falar um pouco sobre a utilização da mandala e de outros recursos utilizados na terapia junguiana. Mandala também é outra
Complexidade que mandala sempre aparece. Bom, gente, o Jung não mandava ninguém desenhar mandala, né? As mandalas apareciam, né? Para ele apareceram, né? As mandalas que ele desenhava mandalas lindas, né? Mas muitas das mandalas que ele desenhava, ele não sabia nem o que era. Pacientes, né, que ele desenhava mandalas, também não era que mandavam, né? Elas apareciam, né? Então, pode ser que também nessa parte de educação, uma pessoa, num caso específico, um momento específico, não sei, pode ser terapêutico, né? Mas não é uma técnica, né? Desenhar mandala não é uma técnica da terapia junguiana. Pelo menos não do modo como Jung falava, né? E você pode usar? Pode, mas você vai ter que justificar teoricamente. Você tem que ter uma justificativa que é singular, né? Vamos dizer assim. Por que você está colocando a pessoa para fazer? Pode ser terapêutico? Pode. Pode ser extremamente terapêutico, mas não é uma técnica junguiana, né? Vamos dizer assim. Né? Eu gosto das mandalas dos budistas, né? Porque eles fazem aquelas mandalas muito bem com areia, né? Muito detalhadas, lindas, né? Eles acabam de fazer, geralmente elas são grandes, são numa mesa grande, é toda refinada, colorida, assim, são muito detalhadas, alguns levam meses, né? Quando eles acabam de fazer, que ela está pronta, eles contemplam ela por um certo momento, fazem uma meditação olhando para ela, depois eles assopram e limpam, né? De uma certa maneira, é como se dissesse assim, olha, né? Você pode botar a maior energia possível em tudo que você vai fazer, você pode colocar energia para construir alguma coisa com muito afinco, com muito detalhe, mas depois o tempo leva. Os ventos do tempo, né? Levam embora. Então é isso, né? Assim, é como se seria uma técnica, né? Assim, falando de uma maneira até um pouco grosseira, mas se fosse simbolizasse um pouco isso, né? Assim, você faz uma coisa que é muito refinada, com muita energia, com muito detalhe, com muito afinco, com muita dedicação, você dedica, abre mão de muito tempo da sua vida para fazer aquilo, fica lindo, fica maravilhoso. Depois, amigo, se livre disso, né? Tchau, vai embora. Como tudo na vida, né? Inclusive a própria vida. Né? Você passa anos construindo a sua vida, chega um belo momento que você dá o último sopro e vai embora. Né? Poxa, deu tanto trabalho e agora vai embora. Vai. Pode falar, Maria. Eu tenho uma pergunta. Parece meio óbvio, né? Mas, enfim. O inconsciente coletivo, ele se atualiza? E, assim, se ele se atualiza, como é que ocorre esse processo de atualização? Assim, tem algum tempo, assim, que ele vai se atualizando? Alguma coisa assim? Aí, o consciente coletivo ele sempre se atualiza porque ele só se manifesta de uma maneira atual. Né? O consciente coletivo ele não tem conteúdo. O consciente coletivo ele também é ativado pelo processo de compensação, do mesmo jeito que o inconsciente individual. O processo de compensação, a tensão energética da psique para o Jung, ele é a base, ela é o fundamento. Quando é que o inconsciente coletivo é ativado? Quando as questões que a consciência está lidando, elas são mais amplas. Elas ultrapassam a sua individualidade. Ela tem a ver com a história da sua cultura, são questões filosóficas, morais e religiosas, que são maiores que você. Elas dizem respeito à sua cultura como um todo. O inconsciente coletivo ele faz par antagônico, par complementar, né? Faz polaridade com a consciência coletiva. Né? Agora, o inconsciente coletivo ele não tem conteúdo. Ele modela os seus conteúdos de uma maneira coletiva, de uma maneira mitopoética. Então, a estrutura é sempre a mesma. Mas aquilo que ele está modelando é sempre atual, é sempre singular, né? É sempre biográfico, não é sempre cultural nesse sentido, né? Tem a ver com a sua cultura. Então, a estrutura, vamos dizer assim, é universal, meio que é sincrônica, né? Ela está fora do tempo. Mas o que ela está modelando é temporal, é diacrônico, né? É atual. Né? Desse modo é que ele se atualiza desse modo, porque ele modela aquele conteúdo de uma maneira atemporal, vamos dizer assim, né? Usar essa expressão. Professor André, o senhor pode falar um pouco do que é o recalque para o Jung, ou o Jung desconsidera o recalque freudiano? Ele não usa muito essa expressão recalque, não, né? Ele usa mais a questão da repressão. Né? Mas, como eu falei, não tem uma terceira instância, não tem um superego que é o responsável pela repressão. A repressão tem a ver com a resistência da própria consciência. Né? A consciência que ela se fecha e nega aquele conteúdo. Certo. A Lucila perguntou aqui, os tipos psicológicos, introvertido e extrovertido, são compensatórios e complementares? Não, eles são compensatórios, né? Compensatório é a expressão que o Jung usa
para o oposto complementar, né? Porque, geralmente, quando a gente fala oposto, a gente tende a dizer mais uma coisa do que se contradiz, né? A gente deixa muito o aspecto complementar de lado. Às vezes vamos dizer, ele é compensatório ou complementar, né? Aí depois ele vai dizer, não, é só compensatório, porque a complementaridade está incluída na compensação. Mas, enfim, né? Não importa a palavra, importa o sentido dela, né? Importa o significado, não importa tanto o significante, mas o significado, né? O significado dessa palavra. Então, extroversão e extroversão, introversão e extroversão são um par, né? Um par antinômico, é um par antitético, né? Então, se a consciência ela refina mais a extroversão, ela precisa negar a introversão. Então, a introversão ela vai se tornar inconsciente, e vice-versa. O consciente ele não é uma coisa, né? Ele é mais uma qualidade, um adjetivo que qualquer conteúdo pode ter. E consciente é aquilo que não se refinou, que não passou por um processo de educação, que não faz parte da... A sua consciência não leva aquilo em consideração, né? Não olha para aquilo, não foca naquilo, não trabalha com aquilo. Então ele fica meio bruto, meio infantil, às vezes até animalesco, né? Quando ele ficou parado mesmo quando você deixou de lidar com aquilo, quando você tinha uma idade, 1 ano de idade, 2 anos de idade. Às vezes se manifesta de maneira, às vezes até mesmo animal, bem instintiva mesmo. Mas é porque ele não passou por esse processo de educação, de refinamento. Então não é o conteúdo em si que é inconsciente. Né? O adjetivo. Qualquer coisa pode se tornar inconsciente. A nível pessoal. O inconsciente coletivo aí não, é uma estrutura. Né? Porque essa estrutura em si a gente não tem acesso. O Jung ele infere ela, percebendo que determinados conteúdos, né? Por mais que o conteúdo em si seja específico daquela cultura, daquela pessoa, a estrutura é muito parecida. É uma similaridade. Ele faz uma abstração e parece que tem uma coisa aí, que eu vou usar esse nome, vou chamar de consciente coletivo, aí ele vai fazer toda, né, uma teoria em cima disso, né, e algumas vezes ele fala mesmo que, olha, eu não sei se é assim, mas ele especula que pode ser, pode não ser, né, a questão da sincronicidade, tudo, onde o Jung ele bota um certo pé na especulação, mas sempre a partir do lado empírico, a partir do conteúdo empírico, a sua própria empiria, diz assim, ó, pelo que eu estou vendo, pelo que a gente observa, parece ser assim, mas se é assim mesmo, a gente não tem certeza. Né? Porque no ente coletivo você não tem acesso a ele diretamente, só de uma maneira indireta pelo conteúdo. É por isso que ele é sempre inconsciente, né, nesse sentido. Ok. A Stephanie perguntou aqui, a questão da sincronicidade, ela tem a ver com o consciente coletivo? Porque a sincronicidade é uma manifestação de um arquétipo. Né? Então, um arquétipo ele pode se manifestar, o Jung ele usa o conceito de sincronicidade, ele faz par, todos os conceitos do Jung eles fazem par, eles estão em par. Eles são antitéticos, né? Eles são opostos complementares, eles compensam um ao outro. A sincronicidade ela faz um par compensatório com a qualidade. Então você não pode dizer que eu sonhei com tal coisa e tal coisa aconteceu, como se o seu sonho tivesse causado aquilo que aconteceu. Não vai dizer que é sincrônico, né? Olha, não dá para você usar a causalidade aí. Vai falar de uma sincronia. Há algo de arquetípico ali que foi ativado, e esse algo arquetípico, ele está em contato com alguma coisa que ao mesmo tempo é psíquico e material. É como dizer, um certo ponto de indiferença, né? Onde o psíquico e o material eles se misturam. Isso aí eu ainda não sabe o que é não, mas parece ter. É muito comum, né? Sempre a gente escuta histórias, nós mesmos passamos você sonhou com uma pessoa que você não via há 10, 15 anos, um amigo seu de infância, aí você sonha num dia, no outro dia ela aparece na sua frente. Você faz, caraca, eu vejo essa pessoa há tanto tempo, eu sonho com ela, ela me aparece na minha frente, que diabo é isso, né? Ele vai dizer que é uma coincidência significativa. Há algo ali de arquetípico que está ativado, né? E ele, de alguma maneira que ele não sabe muito bem como é que é, né? Ele está em sintonia com alguma coisa mais ampla, que ele também não sabe o que é, mas é um ponto onde a matéria e a psique são como se fosse a mão esquerda e a mão direita, né? São opostos complementares de uma mesma coisa comum, são faces diferentes de uma mesma unidade. Aí quando o arquétipo é ativado, essa camada, né, essa camada comum é ativada, aí se manifesta de maneira sincrônica na psique e no mundo material. O sintoma, isso não é... Geralmente usa sincronicidade para falar de coisas muito viajantes, né? Paranormalidade, clarividência, telepatia, sonhos premonitórios. Mas é muito útil na clínica, né? Para falar das somatizações, né? Porque muitas vezes não tem como dizer que uma coisa que você é uma doença física, um câncer, é causado por algo psíquico, né? Não tem como você dizer, não tem uma causalidade direta. Mas quando você vai ver a vida daquela pessoa,
essa doença que é física mesmo, você vai ali, faz o exame, tá ali, né? O exame mostra no seu corpo. Não tem como você dizer que é causado pela psique, que é físico mesmo, né? Mas tem tudo a ver com a forma de vida que aquela pessoa leva, assim, a subjetividade dela. É sincrônico, né? Tem algo de sincronicidade ali atuando. Não é que é causado pela psique, porque se fosse causado pela psique, aí você entra naquela viagem meio torta, né? Que basta ter pensamento positivo e mentalizar minhas células cancerosas sendo destruídas, eu não vou precisar fazer radioterapia nem fazer quimioterapia, né? É só eu pensar positivo que tudo vai dar certo. Aí é ego, né? Aí é como se você estivesse dizendo que está sob o controle do ego. E a sincronicidade é o inverso disso, né? Está falando de alguma coisa que o ego não tem o controle. E esmaga o ego, né? Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? A gente ainda tem 4 minutos. Se ninguém tiver, eu tenho mais um. Não, não porque assim, naquele livro da Von Franz, da Sombra e o Mal, nos Contos de Fada, acho que é esse o nome, ela fala que, ela começa falando, né, falando da sombra dos orientais, né, que eles têm uma ligação mais forte com a espiritualidade, mas não tanto com a coletividade, assim, eles prezam muito por esse caminho individual, né, e a gente é mais o contrário, assim, ela falou mais nesse sentido, daí eu fiquei pensando, existe uma sombra coletiva universal, ou ela sempre é perpassada pela cultura? Não, a sombra, os conceitos do Jung, eles são fenomenológicos, né? Então, assim, sombra, não existe consciência, não existe luz sem sombra. Não existe consciência sem sombra. O que seria a sombra? É uma das maneiras que através da qual o inconsciente tem se manifestado. É um estilo que o inconsciente assume. Ele assume esse estilo, ele assume essa face de sombra, quando ele está se manifestando de maneira antagônica no sentido moral. Né? Então é sombra. Né? A consciência é boa, é luz, é positiva, e inconsciente é ruim, é negativo, é feio, é sujo. Não, tira isso de mim, não é sujo, eu não quero. Eu tenho nojo, eu tenho repulsa, isso é horrível, isso é feio, isso é moralmente errado. Né? Aí é a face de sombra do inconsciente. Então é universal nesse sentido. Vamos fazer uma diferença aqui entre universal, coletivo e singular, tá? Só para ficar mais claro, de uma maneira didática. Universal nesse sentido porque é uma das maneiras através da qual o inconsciente tem de se manifestar, então é universal. Já que seria coletivo, né? Porque as culturas, né, tendem a criar sua própria cada cultura tende a criar sua própria moral. Toda cultura enfatiza uma determinada coisa, delimita determinados comportamentos, determinadas formas de pensar, determinadas maneiras de estar no mundo como sendo norma, isso é uma norma, e na hora que ela delimita isso, aquilo que está de fora vira imoral. É sujo, é feio, é patológico, é negativo. Esse seria o aspecto coletivo. E o aspecto singular é de que modo, né, isso aparece em você especificamente. Né? Lógico que nós nascemos em uma cultura e não tem como a nossa sombra individual, o aspecto individual da sombra, né, seria mais correto dizer assim, não tem a ver com a sombra coletiva, né? Sempre de alguma maneira a sombra da sua cultura, porque, enfim, a sua consciência ela foi moldada pela cultural, né? Ela foi aquilo da sua psique que é refinado porque a cultura ajuda a educar, né? Ela aponta. Às vezes, a pressão interna é maior e às vezes ela se impõe sobre a cultura. Acontece, né? Acontece. Às vezes famílias, por exemplo, vamos pegar introversão e extroversão. Famílias muito extrovertidas, né? E a criança, ela é educada para ser extrovertida, mas não sei quem se me puxou. Distrai do mato, esquisito, fala com ninguém, te leva ele para as festas, para os cantos, ele fica lá no canto dele, leva livro para ler. Ou já menino esquisito, às vezes acontece, né? Até por compensação, né? A consciência individual ela se desenvolve compensando também a consciência familiar, né? Mas geralmente a cultura tem um peso muito grande, né? A cultura, como ela aparece para você, né? Não a cultura no sentido abstrato, né? Mas a cultura através da qual com a qual você entra em contato, principalmente nos primeiros anos de vida, filtrado pela família, né? Que aí o impacto é mais bruto, né? Mais imediato. Gente, 9 horas. Queria primeiramente... Fala, Lute.
Gente, eu só queria lembrar, não sei se o André falou sobre isso, mas, assim, já saiu as datas do curso de Introdução à Psicologia Analítica, que o André vai ministrar. Tinha falado não, né, André? Não, nunca lembro dessas coisas. Então, gente, eu vou pedir para as meninas colocarem no grupo do WhatsApp as datas, tá? E o contato, né, que vai começar ali no dia 29, dia 5 e dia 12 de fevereiro, tá? Isso. Vai acontecer nas sextas-feiras, né, André? Exato. Quem quiser, né, quem está entrando em contato com a psicologia junguiana agora, né, ficou curioso, né, mais curioso em cima do que eu falei, né, realmente eu quero saber mais sobre isso e tudo, aí estão convidados, né, a participar do curso introdutório online, né. Se não puder assistir na hora, vai ficar gravado, vocês podem assistir depois. Né? E, assim, eu sou bem suspeita também para falar, porque eu adoro as aulas do André, né? Eu sempre acompanho as aulas dele. E esse curso, gente, é muito bacana, porque, assim, não vai ser só sobre, assim, o André não vai falar sobre a vida e obra do Jung, mas ele vai falar sobre arquétipo e símbolo, vai falar sobre clínica junguiana. Então, assim, vai ser, assim, para quem está entrando, né, nesse universo, vai valer muito, muito a pena, tá? Eu vou pedir para os meninos colocarem lá no grupo, né, para a gente, quem quiser, né, quem tiver interesse, vai ter lá o número de contato, e aí a gente vai se falando qualquer coisa. André, eu queria também que você falasse dos seus livros, né, gente? O André tem livros publicados que são excelentes. Então, fala um pouquinho, André, das tuas últimas publicações. É importante também. Eu tenho 4 livros, né? Psicologia Dialética, A Vontade, Potência e Retorno, que é mais sobre Nietzsche, né? Aí o Dialética da Modernidade e a Antiguidade Arquetípica e a Hipermodernidade Consumista, né? São livros, não são livros introdutórios, né? E são livros que tratam de alguns temas que não sei, me tocaram, né? Foram relevantes para mim. E nesses livros eu tento, é como se eu fizesse uma certa inflexão da teoria junguiana, né? Acho que é importante também a gente, processo de indivíduo, para quem é terapeuta junguiana, para quem está no caminho, está lidando com a teoria junguiana há um certo tempo, né? 20 anos que eu estou nisso aí. Acho que individuar a teoria também faz parte, né? Você dá, vamos dizer assim, a sua pequena marquinha, né? Na teoria junguiana. Porque chega um momento assim que você é questionado também, não só enquanto pessoa, né? Não só na sua terapia individual, mas enquanto teórico, né? Enquanto pensador. E meio que repensar alguns conceitos do Jung, né? Não são livros de introdução, né? Mas quem já conhece psicologia junguiana, quem já tem um certo conhecimento, né? Não vai ter dificuldade de acompanhar, mas para quem não conhece, está começando a entrar em contato agora, conhece pouco, o ideal é fazer o curso de introdução. Né? Porque você não vai entender nada, né? Então, assim, é livros para quem já conhece, e são livros que, vamos dizer assim, tenta pensar alguns temas que não eram familiares do Jung e para a modernidade, né? Por exemplo, que o Jung ele faleceu em 61, né? São questões que hoje em dia são muito prementes, muito atuais para nós, né, nos afeta a todos, quer queiramos ou não, porque estão circulando pela cultura. Não eram tão evidentes assim na época do Jung, estavam começando a aparecer e por Jung não era tão importante, não mobilizava o suficiente para ele falar sobre. Né? Quem tiver curiosidade e não tiver, quem também quiser comprar, gostar do livro físico, né, pode olhar lá no site da editora, né, no clube de autores, que pode me perguntar e eu mando o link do site, mas quem não tiver problema em ler em tela, eu mando o PDF, né? Quem tiver problema em ler na tela mesmo, só me pedir que eu envie o PDF para vocês. Né? A gente vai colocar também lá no link do site, né, meninos? Lá no grupo do WhatsApp. Era só esses avisos, gente, que eu não queria esquecer. Nossa, valeu, Ludmila. Isso, aí só lembrando vocês de preencherem um formulário de presença para receber o certificado. Eu sei que a gente já falou, mas às vezes as pessoas esquecem. E também, tipo, agradecer o André, porque ele estava em outra palestra, então imagino que tem aí 4 horas de palestra seguidas, né?
Foi. Eu tava com o espectador, né? Não tava falando, mas tô morrendo de fome. Comendo castanha aqui, ó. Castanha aqui, né, gente? Mas tranquilo. Prazer falar com vocês. Foi ótimo, professor André. Esperemos poder ter você mais vezes aqui. É só chamar. Chamando, combinando com antecedência, tranquilo. Eu tive aula com esse cara aí quando estava fazendo a cadeira de introdução, então Foi mesmo. eu já posso dizer o quanto ele se garante, né? Tranquilo, valeu. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente espera ver vocês, né, em mais eventos que nós iremos organizar, né? Tanto vocês como o professor André, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Vocês podem mandar lá no grupo do WhatsApp pra gente e a gente vai ter o prazer de atender, tá certo? Boa noite a todos. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. André, obrigada, viu? Valeu, Edmilson. Até Muito amanhã. obrigada, velho. Até Valeu. amanhã. Amanhã tem curso. Tchau, gente. Tchau. Amanhã tem curso. Tchau. Tchau. Lude, acho que ainda